Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos dando continuidade aos encontros aqui no MAC, promovidos pelo Museu e pelo Grupo de Estudos em Artes e Crítica e Curadoria. Hoje, no MAC Encontro dos Artistas, a gente está com a presença do artista Guga Ferraz, que veio especialmente do Rio de Janeiro para, enfim, falar sobre o seu trabalho, sua trajetória para nós. Eu passo a palavra, agradeço. Tamo aí. E passo a palavra para você. Obrigado. Bom, prazer estar aqui. Foi uma ótima viagem. Peguei um engarrafamentozinho aqui em Sampa que já foi ótimo para me deixar mais né, em casa. E eu separei um grupo de imagens. Na verdade, eu comecei a estudar, eu entrei para arquitetura em 92, eu entrei para a faculdade de arquitetura, muito influenciado pelo fato de eu andar de skate, na verdade. Eu vivia na rua, cresci na Tijuca, lá no Rio, e, enfim, eu ficava na rua durante muito tempo. Então, eu vou começar com uma imagem que é essa aqui, de eu andando de skate com, sei lá, não sei quantos anos de idade. Eu comecei, foi em 86, enfim. Então, já é um tempo que eu entendo, assim, que a cultura do skate, a cultura da rua, sempre teve alguma coisa a ver com grafite, que eu nunca me liguei muito no tipo de estética do grafite, muito importado e tal. Mas é uma coisa que eu não posso falar que não me influenciou, como assim, tipo, o fato de estar na rua e estar absorvendo essas imagens e ser influenciado por muito vídeo americano, aquela coisa toda, Venice Beach, umas coisas que tinham a ver com essa época. Enfim, eu fiz arquitetura. Quando eu entrei para arquitetura, eu conheci um grupo de artistas, quer dizer, era todo mundo contemporâneo ali do fundão. Eu acabei indo para a Escola de Belas Artes, saí da arquitetura no 4º ano, e fui fazer a Escola de Belas Artes e me formei em escultura. Nessa época eu conheci o Ducha, o Alexandre Vogler, um grupo, o Floriano Romano, um grupo, o Ronald Duarte, Luiz Andrade, um grupo de artistas lá do Rio que a gente se reuniu em volta de uma ideia do Vogler, que foi o Atrocidades Maravilhosas, que ele vai estar aqui semana que vem, ele vai poder falar melhor. Mas eram 20 artistas, e na verdade a gente estava saindo da escala do fundão, né, da cidade universitária, e a gente trabalhava lá e tal, e a gente pegou uma escala mais do tamanho da cidade. Eu, de foto do Atrocidades Maravilhosas, eu tenho essa que é o do meu trabalho. Tem um vídeo também acessível no YouTube e tal, que também não vale a pena a gente ver agora, mas isso... Essa imagem, se vocês verem, são 3 vértebras humanas que eu arrumei com um médico, pai do amigo meu. Fiz a foto e repeti essa imagem 150 vezes. Na verdade, a gente estava começando a lidar com essas informações de rua, eu não sabia muito, quer dizer, a coisa foi muito efêmera, porque, na verdade, esse muro que eu colei, eu não sabia, era da Conlurb, que é a empresa de limpeza urbana lá do Rio. Então, eu colei esse negócio, dá um trabalho do cacete para fazer, eu colei e, sei lá, 5 horas depois, a Conlurb arrancou. Então, dali eu comecei a entender da potência do trabalho, que não depende muito, quer dizer, quando você põe um trabalho na rua, a coisa sai da sua mão e... a leitura disso, quer dizer, eu fiquei pensando que em 5 horas que isso estava na rua, na Avenida Presidente Vargas, no Rio, naquela época a gente pensando, não, isso já tem uma potência, porque, pô, em 5 horas que ela ficou na rua, foi visto por muita gente e tal, e a gente ainda estava naquele apego de ser visto, saindo da faculdade, e isso foi quase uma batalha braçal com papel e com material, porque a gente imprimiu mais de 5.000 serigrafias, de 20 artistas diferentes, gente que estourou tudo quanto é tela, então foi uma coisa muito assim... Bom, não tem como a gente fazer 5.000 cartazes e a gente vai ter que ser notado, digamos assim, quase pendurar a melancia na cabeça e dentro de um bom motivo, que era começar a lidar com essas questões da arte urbana mais diretamente mesmo. A partir disso, eu continuei a trabalhar com interferência urbana, bastante interferência urbana. Desse grupo, acho que eu e Vogler, a gente continuou fazendo muita coisa disso. Aí eu fiz, na sequência, esses 2 trabalhos, que era o Compro Sua Alma. Eu espalhei 2.000 cartazes pela cidade do Rio. Compro Sua Alma e o outro eu não consegui botar. Ih, fechei tudo. Espera aí, vamos voltar.
E era o Compre Sua Alma e o Vendo Minha Pele. E, no caso desse trabalho, foi a primeira vez que eu amarelei para o meu trabalho, na verdade, porque eu estava colando no primeiro dia, e daí eu comecei a entender que a coisa sai da tua mão mesmo. Aquele Compre Sua Alma que eu mostrei e esse Vendo Minha Pele. Enfim, aí eu comecei a sentir um pouco na pele o que era estar trabalhando com essa ideia da rua, né? No dia que eu estava colando isso, foi em São Cristóvão, num evento chamado Grande Orlândia, e a hora que eu estava colando o Compre Sua Alma, parou um morador de rua do meu lado e falou: quanto é que tu está pagando? Eu falei, cara, pior que o cara me falou, olhou dentro do olho e falou mesmo, cara, quanto é que você está pagando? Estou precisando de um dinheiro e tal. Eu amarelei, falei que não era meu trabalho, falei que estava ajudando um amigo, enfim. Eu tinha R$2 no bolso, falei, cara, vou dar R$2 do cara, já tenho a minha alma, que é um karma, mas eu vou carregar mais um. O Windows não é genuíno. E daí foi quando eu percebi que a coisa sai da tua mão mesmo. Tem histórias dentro desse trabalho também, que eu estava dentro de ônibus, assim, aí as pessoas já botavam meio alto para dar para ver dentro do ônibus. Foi a primeira vez que eu contratei um pessoal para me ajudar também, que eu não ia ter como colar os 2.000. Um dos moleques foi preso, e aí rolou uma história, como sua alma. O pessoal achou que era coisa do diabo. O pessoal acharam de tudo. Onde eu colei, tinha uma igreja em Botafogo. Tinha uma igreja, aí o padre da igreja, isso eu não tenho foto disso, um grande vacilo. O padre da igreja fez com a mesma tipia, quer dizer, a Arial Black, que é a mais simples de todas, escreveu Jesus te guie e colou em cima do Compre Sua Alma. Achei isso sensacional. Tipo, influenciei o padre para fazer a interferência urbana. Ou padre, ou pastor, ou o que valha, mas sei lá. E a partir disso, eu comecei a atuar um pouco mais... Quer dizer, eu tenho problemas com a FETransporte, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe? Que é a coisa da empresa de ônibus. Então, eu fiz esse trabalho, não era bem com a FETransporte o problema, né? Era a situação do Rio de Janeiro, tal, 2003 para 2004. Foi incendiado um ônibus 410, uma linha que eu uso muito, tipo, da minha casa, de Santa Teresa, onde eu morava, até a casa da minha irmã, tal, circula um lugar de Botafogo, tacaram fogo no ônibus e morreu uma senhora dentro. Eu achei aquilo um absurdo tão grande. E fiquei, sei lá, no mesmo dia eu fiz esse desenho dessas chamas e fiquei com os adesivos prontos na mão, querendo sair para a rua para colar e tal, e meio não sabendo direito o que ia acontecer. Mas, enfim, colei o adesivo na rua. O que aconteceu, de primeira, tem uma matéria aqui que é legal, que eu gosto de mostrar, que aconteceu isso aqui, ó. Depois de um tempo, veio a polícia. Aí a polícia vai investigar a obra do artista no ponto de ônibus e tal. E eu já fui relacionado com, sei lá, com traficante, com topiqueiros da Zona Oeste, saiu na capa do Globo, que isso era um movimento dos topiqueiros, o pessoal que dirige van da Zona Oeste, e falando que era incentivo à violência e tal. Vai ver o Ricardo Alac falar, era o chefe da Polícia Civil naquela época, amigo do Álvaro Lins e tal. Ele está preso hoje em dia, então ele tem mais envolvimento com crime do que eu, né? Na verdade, a resposta que eu dei foi que o crime me envolvia. Eu cresci na Tijuca, que era um lugar que agora tem as UPPs e tal. Vamos ver o que vai dar. E era um lugar muito violento. E a minha mãe, eu sou cruza de médico com professora primária, entendeu? E meu pai trabalhava no fundão. Então era uma coisa de dose de realidade muito diária naquela casa lá. E o Fadão tá na rua e tal. A minha mãe, eu desde os 6 anos de idade, minha mãe falando, não, metade da turma não veio. Por que metade? Porque o morro estava fechado. Eu pensava que ela cancela na frente do morro, não deixando ninguém sair, ninguém entrar. São coisas que me povoam o imaginário. Eu vi as primeiras balas traçantes do Rio de Janeiro pela minha janela, que iam do morro para o outro, entendeu? Então isso tudo foi povoando mesmo. Na verdade, tem histórias tristes. Eu já tive um amigo que foi assassinado pela polícia em coisa de dívida de droga por causa de outro moleque, nada a ver, o moleque tinha 15 anos de idade. Então isso é muito encruado e eu não tenho como desassociar isso da minha vida. E na verdade, eu penso nesse camarada até hoje, que, com 15 anos de idade, tomou um tiro na cara e supostamente aparentando 25 anos, e um dos chefes do tráfico do Borel foi o que saiu no dia, no Povo, quer dizer, na capa, entendeu? Então, ele era filho único de mãe viúva. Então, foi uma coisa que marcou muito a minha linha de pensamento em arte mesmo, porque
de um tempo, durante muito tempo, o meu trabalho sempre foi da janela para fora do ateliê, entendeu? Nunca guardei as coisas muito dentro de galerias e dentro de ateliê. Eu tenho um trabalho que é de galeria também, mas sempre com uma certa pitada de rua, né? Nele. Tento fazer coisas um pouco mais poéticas hoje em dia, porque senão todo mundo ficava achando, ah, não, pô, só faz coisa de fogo e tal, mas isso foi um bom tempo, foi o que me povoou mesmo. Essa imagem do ônibus, essa imagem do pedestre, são coisas que... E usando sempre esses símbolos, tipo essa explosãozinha, esse foguinho, eu comecei a usar muito essa imagem do fogo. Também quando eu comecei a botar essas coisas de fogo na rua, vieram enxurradas, muita gente falando, ah, não, porque o fogo tem vários significados. Aí vieram falar todos os significados mitológicos do fogo, aquelas coisas todas, vieram falar para caramba no ouvido. Mas eu continuei usando esse símbolo. É uma coisa, eu acho... E comecei a misturar as coisas, na verdade. Comecei a misturar os trabalhos. Mas vamos em partes. Isso aqui foi meu trabalho de formatura em escultura. Isso em 2000, no ano 2000 para 2001. Isso eu achei interessante de terem dentro de uma faculdade, quer dizer, secular, que nem a Escola de Belas Artes lá do Fundão, de terem aceitado de eu fazer uma performance como uma escultura, como trabalho final do curso, né? Isso é uma estrutura. Aí isso eu também comecei a reparar, depois de um tempo que a gente põe tudo junto, comecei a reparar que a repetição formal mesmo está completamente presente no meu trabalho, sabe? A repetição de pegar e fazer, sei lá, se é uma pessoa nessa posição, é um cara, sei lá, que está olhando para o chão, olhando para o saco dele. Mas se a gente encaixa vários, eu imaginei essa coluna que, sabe, em vez de eu modelar uma coluna, como eu ia fazer, de modelar uma coluna em isopor, tal, e aquele trabalho todo, uma forma de ter menos trabalho e me formar, eu juntei os amigos e achei que ficou bem mais interessante do que a escultura em si. E isso é uma coisa, a gente se junta e sai andando. Sai andando e vê onde é que vai parar, entendeu? Porque a gente não consegue ver o caminho, é um trabalho que não deixa quem está participando do trabalho ver o trabalho. Na verdade, essa foi a única vez que eu vi, porque eu subi na árvore e tirei a foto, porque todas as outras vezes eu participei e só vi em vídeo, 1 ou 2 vezes. E uma vez aqui em São Paulo eu vi o trabalho passando quando eu estava tentando juntar gente ainda. Eu falei, olha lá o trabalho, aí sai todo mundo atrás do trabalho para tentar encaixar na... E foi engraçado, sempre tentando ser um pouco mais divertido possível, né? Porque essa é um pouco da... Sei lá, a gente já faz tudo isso, se não fosse divertir, pelo menos no meio disso tudo, a gente não desce para o play. Esse trabalho também, em cima dessas coisas de violência, eu fiz uma série de armas, tirei uma forma de uma arma usada pela polícia carioca e fiz isso, eu chamei de chocolate suíço. O chocolate era bom, tal, e eu saía com essas armas dentro de um lugar, dentro da galeria, e saía distribuindo as armas para a galera comer. Essa cena eu achei super sensual, a Adriana comendo ela, a arma. Ela me liberou a imagem para eu poder usá-la, então não tem problema. Sempre um pouco em cima dessas... Na verdade, a arma sempre é uma coisa que é quase sedutora, né? Então, uma arma de chocolate sendo comida para uma mulher bonita é uma imagem, sei lá, sensual, no mínimo. A partir disso, aí já dou um pulo e eu comecei a espalhar essas imagens, que sou eu dormindo, pela rua. E isso gerava uma coisa que é engraçada, porque as pessoas iam lá e retiravam o cartaz, que significa que alguém está dormindo na rua, quer dizer... E em vez de tirar a pessoa que estava na rua, ou seja, aquilo já passa tão desapercebido que às vezes as pessoas se impressionam mais com o cartaz que significa aquilo do que com aquilo mesmo, entendeu? Então isso é uma inversão de valores tremenda, eu acho, e era muito engraçado como em cada lugar que eu ponho esse trabalho, aqui eu não estou com imagem, mas eu tenho uns trabalhos, quando eu fui para o Uruguai e botei esse trabalho lá, em Montevidéu, os moradores de rua, eles iam e deitavam junto comigo, entendeu? Eu dormia de conchinha, assim, comigo. Eu tenho umas imagens dessas, infelizmente não tenho aqui, mas quando eu pus em aquela cidade, em Parintins,
quando eu fui na expedição do Jarbas, lá para a Bienal do Amazonas, que a gente desceu o rio, eu parei em Parintins e a gente botou isso. Em Parintins, é uma cidade muito rica, sei lá, bem sucedida, aquela coisa do boi, aquela coisa toda, traz dinheiro para a cidade. Então não tem ninguém que durma na rua. Então o único que dorme na rua é o bêbado que não conseguiu chegar em casa. Então quando eu colei isso na rua, tipo, 5 minutos depois já tinham posto uma garrafa de cachaça do lado. Então cada lugar desse, isso eu colei em Paris, muito chique, esse aqui está dormindo na rua em Paris. Em Paris, quando eu colei, eu voltei lá uma semana depois, tinha nego tirando foto da coisa. Então, o tratamento que se dá ao trabalho, à imagem, que é muito simples, na verdade. Quer dizer, eu tento ser o mais simples e decupado possível nas imagens que eu escolho para, às vezes, passar até desapercebido. Às vezes, passar meio desapercebido mesmo. Então, que pareça institucional ou isso. A partir do Dormindo, eu desenvolvi esse trabalho, que é a Cidade Dormitório. Essa é a maquete, que na verdade eu fiz depois da obra mesmo. Isso aqui foi quando eu montei esse trabalho na Gentil Carioca. Eu chamo cidade dormitório, né? Conceito de arquitetura, de cidades basicamente residenciais, que são em torno das cidades de maior concentração de grana e capital. É tipo o Duque de Caxias, por exemplo, ou Nova Iguaçu, no Rio. Que a pessoa passa 4 horas ou 3 horas, dependendo do trânsito, indo da casa dele até o trabalho, trabalhando no centro, e depois demora esse tempo todo para voltar, em condição precária para caramba, que é o transporte urbano carioca. Até em São Paulo também não conheço tanto, mas acredito que seja também. Então, isso é uma sugestão de mobiliário urbano, na verdade. Eu queria que a gente pudesse espalhar isso pelo centro do Rio, porque a questão da moradia e das pessoas dormindo no centro da cidade do Rio de Janeiro nem sempre é relacionado ao cara que não tem casa. Por muitas vezes é o cara que, para ele, é melhor ele dormir ali na rua, porque ele está do lado do trabalho dele. Se a gente for pensar em gasto, né, só de ida e volta todo dia do trabalho, o cara gasta quase o salário dele todo. Então, era uma sugestão disso. Nesse trabalho, quer dizer, cada trabalhinho, depois eu vou contar as histórias dos trabalhos. Esse trabalho foi engraçado também, porque veio o Extra, que é um jornal bem popular lá do Rio e tal, e geralmente os trabalhos que eu faço são muito difundidos pela mídia, porque, sei lá, tem esse apelo, né, cara? Às vezes falo de violência, né? Eu adoro que falem de violência. Então vai lá, põe que o cara é envolvido com crime e tal. Então as pessoas, acho que, os jornalistas, acho que gostam. E aí, o Extra botou essa matéria, e aí falou desse rapaz, o Luiz, que morava lá em cima no último andar da beliche, escolheu a cobertura e tal, e fez matéria com ele, falava que ele rezava o terço todo dia, e me ligaram. E eu estava trabalhando no ateliê do Neto até, e aí deu 5 minutos, aí o Neto falou, pô, maneiro, o Extra vai sair no Extra, Guga, que legal, pá, brincando com ele, a gente conversando. Aí deu 5 minutos, ligou o Globo. E aí a mulher ligou, eu vou contar essa história que é engraçada, a mulher ligou e falando assim, olha, Guga, a gente está com problema com o seu trabalho aqui, estão ligando, reclamando do seu trabalho. Eu falei, pô, o Globo com problema no meu trabalho, que estranho. Inclusive o orelhão que está do lado do seu trabalho está todo sujo de cocô. Eu falei, pô, o orelhão está sujo de cocô, então quer dizer que não... Primeiro, para o cara fazer cocô dentro do orelhão, o cara precisa ser um acrobata, né? Dar um mortal e vai. E eu achei engraçado, porque o Globo e o Extra são, tipo, do mesmo dono, né, cara? Da mesma família, um conglomerado marinho e tal. E aí, na mesma hora que a mulher estava esculachando meu trabalho, falando que estava reunindo mendigo, eu falei, cara, não está reunindo mendigo, os caras estão sempre ali, agora eles são empilhados. Então, pô, é mais difícil tacarem fogo neles. Inclusive, fiquei argumentando esse tipo de coisa. E aí depois soltei, falei, pô, mas o Extra acabou de me ligar falando que vai dar uma matéria, pô, de meia página, pô, de página inteira, na verdade, porque embaixo era só um comercial, um anúncio. Aí eu falei, pô, acho estranho, vocês não falam, né, entre as sabe? Aí, na mesma hora, a mulher tampou o telefone e falou, liga pro Extra que eles vão dar a matéria. E aí já veio falando, então tudo muda de figura. Eu falei, tudo muda de figura não. Eu fiquei, pô, cabreiro com o negócio, né? Pô, a mulher me ligar para falar que estava com problema do orelhão sujo de cocô. Eu falei, vocês não querem que eu vá lá limpar o orelhão? E tal, e foi engraçado, porque são 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, para o Extra, que é um negócio popular e tal, eles gostaram. Ainda que na matéria
eu acho isso muito legal também, que aqui fala, a arte não precisa ser uma coisa útil, isso é horroroso, aos olhos do brasileiro isso não é obra de arte. Por gente dormindo na rua é o nosso cotidiano. Então, eu gosto de, quando você põe a coisa na rua, a gente toma as pauladas, né? Porque isso é interessante. No caso do ônibus incendiado, além dessa história da polícia e tal, me veio... aconteceu uma briga de... Aqui, o Fino Coletivo usou, com a minha autorização, a imagem para fazer a capa do disco deles. Só que uma outra banda tinha usado também a mesma imagem para fazer a capa do disco alternativo deles e me falaram assim, por alto, olha, pô, a gente está usando. Eu falei, legal, está usando, pode usar, estava na rua e tal, mas se for vender alguma coisa, você me avisa. Eu estou andando de skate lá no Flamengo, pô, olho para casa, uma menina está com a camisa, que é exatamente essa placa, escrito o nome da banda embaixo. Eu falei, pô, aí é demais, né, cara? Eu falei com ela, e aí, que legal a camisa e tal. Ela falou, pô, comprei no site tal da banda. Tá aí o Windows me avisando que nós já vimos de novo. Não é original, a gente sabe, não vou pagar para o Windows. E aí foi engraçado que rolou uma briga na internet dos fã-clubes das bandas. Então, a coisa sai da nossa mão completamente. Primeiro era topiqueiro da Zona Oeste, depois envolvido com crime, aí depois, me execrando, porque um tinha roubado a imagem do outro e tal, e é uma imagem muito simples. E nisso daí, o que acontece também, que quando a gente começou lá o Atrocidade Maravilhosa, a gente achava que para fazer um sentido tal, e para ocupar a rua, a gente tinha que fazer 5.000 cartazes e tal, e botar na rua tudo ao mesmo tempo, fazer aquele mise-en-scène. Isso aí é um adesivinho de 10 centímetros no máximo. Eu botei umas 20 placas no Rio, e até hoje o nego vem falar sobre isso comigo, sabe? Tipo, eu vi a placa que arrancaram, e até engraçado também, que saiu num jornal, que o meu trabalho estava valendo tanto, sumiram todas as placas que eu tinha posto na rua. A galera roubou. E um dia desse, uma senhora me ligou, falando que estava precisando de um dinheiro, e falou, Guga, eu tenho uma placa dessas torres, quanto é que eu posso vender ela? Eu falei, isso no Facebook. Eu falei, é tudo muito engraçado, né? Se a gente for... tem que rir mesmo, na verdade. Mas quando você põe o trabalho na rua, isso acontece, não tem dessa muito, né? Então, além da coisa ser efêmera e tudo mais, isso também é outra matéria, que a Arte de Continuidade saiu no Dia, que também é um jornal mais popular lá no Rio, então os jornais populares gostaram. E o Globo acabou não botando uma matéria sobre isso. Vou mostrar essas imagens de matéria, porque é sempre engraçado o jeito que eles... Isso também. Isso o pessoal da FETransporte não gostou muito. Mas... E a minha resposta, eu fui para a televisão falar que o presidente da FETransporte não anda de ônibus. Quem entende de ônibus é o trocador, o motorista e o passageiro. Então, eu entrei com a bandeirante dentro dos ônibus e tudo quanto é lugar que eu perguntava, e aí, o que você acha disso? Isso é uma campanha ótima, troca de tiro dentro do ônibus na rua, porque geralmente quem morre ou é o assaltante, sabe, que está lá morto praticamente já, tendo que roubar ou qualquer coisa assim, não estou defendendo isso, mas enfim, geralmente é o cara que morre, uma velhinha, uma criança e o policial que estava lá, a paisana, que ficou com medo, tentou reagir, ele morre todo mundo lá dentro. Então, nesse caso, isso eu espalhei eu fiz 200 adesivinhos desse e espalhei. E é engraçado que assim, eu usei o mesmo formato do adesivo do ônibus e tal, e um ano depois que o pessoal foi ver, entendeu? A moça foi ver, ligou para a FETransporte, aí o cara da FETransporte, isso aí deve ser coisa daquele menino que põe fogo em ônibus. E aí, então, eles já conheciam mais ou menos o que eu estava fazendo. E aí ele deu essa resposta, levantou a bola, eu tive que cortar, né, cara? Porque, o cara não anda de ônibus, o cara anda sei lá. É engraçado que é um dos melhores textos falando sobre o meu trabalho, é esse aí, e aí fala que Guga Farrés é esse cara aí, só que não sou eu, é um amigo meu que estava no ônibus até. Por coincidência até, ele estava no ônibus e tiraram a foto falando que era eu, aí todo mundo me ligou no dia seguinte, aí Guga, tá aprendendo, pô, botou um dublê e tal, fazendo assim, tipo Banksy, né, aquela coisa. Mas e esse texto aí, na época, estava a Cidade Dormitório também, aí falando do texto, falando da Cidade Dormitório. Então, o meu trabalho acaba tendo um desdobramento na mídia, porque e é legal isso, porque uma imagem do ônibus incendiado num Extra, a tiragem daquilo são milhões, sei lá, o Extra é um dos jornais de maior tiragem no Brasil, se não me engano. E isso repercute, né, cara? Isso eu acho interessante o fato de uma página inteira do Extra estar falando sobre arte contemporânea, num espaço que não seria
não seria utilizado para isso. Geralmente ia falar de morte ou da milícia que atingiu não sei onde. E por eu tentar usar esse tipo de informação que está toda disseminada nas cidades e está ali, entendeu? A violência, todo mundo sofre um pouco com isso. Então, por eu falar muito disso, sempre sai assim, coisas sobre o que eu estou fazendo ou tentando fazer. Isso, quer dizer, acaba que dá uma valorizada no que eu entendo como trabalho, entendeu? No que eu acho que... Isso também saiu no jornal, porque eu botei... Não está boa a foto que eu fiz de noite, mas é uma múltipla escolha. Que lá no Rio é bem, né, setorizado a coisa lá, entendeu? Agora está meio... Polícia está dominando, mas agora, se for ver bem, os traficantes agora eles estão usando um serviço da polícia para defender a boca deles, assim. Porque o tráfico continua... só que quem faz a segurança dos traficantes agora, o traficante dorme. Eu estava conversando isso com um taxista, que eles são os que mais sabem disso, né? Ele falando, pô, não, agora, cara, o traficante dorme, porque está a polícia aí tomando conta da boca dele, entendeu? E a verdade é essa, porque o tráfico vai continuar acontecendo. Numa palestra, uma vez, uma menina me perguntou, pô, Guga, mas você não acha que você está sendo, sei lá, simplista, só falando disso? Eu não falo só disso, mas isso é uma coisa que me chama muita atenção. Ela falou assim, mas se isso acabar? Eu falei, estou torcendo para isso acabar, entendeu? Estou torcendo para acabar violência, zonas de conflito e tudo mais na cidade do Rio. Mas nesse caso, nesse polícia, milícia, traficante e outros, eu marco no outros logo, porque eu acho que eu estou do lado dos outros. Mas em vários lugares o nego vai lá e marca milícia, marca polícia ou marca traficante. Geralmente marcam mais traficante porque é malandro ser traficante, quer dizer, é legal ser traficante. Então, na verdade, é uma cutucada também, né? Tipo, aí também saiu no jornal falando disso e tal, bababá, mas, pô, e isso vem de uma... Tem um trabalho que é esse aqui, que é o Roma de Nero. Roma de Nero, que está tudo pegando fogo, e esses pontos vermelhos são mapeamento das zonas de conflito que tem no Rio de Janeiro. Então, eu continuei usando aquele símbolozinho, tal do foguinho, e teve uma vez que eu mostrei esse trabalho, como a pessoa sente muita vontade para falar comigo sobre as coisas que eu mostro, porque são coisas muito simples que estão no cotidiano de quase todo mundo, do Rio, pelo menos. Então, uma senhora veio e apontou essa região aqui, quer dizer, essa região aqui, que é a região de milícia do Rio de Janeiro. E o que ela me falou foi, não, porque lá aí não tem conflito, não. Eu falei, onde é que você mora? Rio das Pedras. Lá não tem milícia? Ah, tem, então tem conflito. Então, as coisas são tão encruadas, eu acho, que aí, no caso da milícia, parece que a milícia já é o poder constituído do lugar. Que começou, naquela época, lá a polícia mineira, tal, que o pessoal chamava, tal, e aí virou um poder constituído. E essa senhora ficou brava comigo, porque eu botei foguinho lá na área dela. Tipo, ela falou, não tem. Eu falei, tem sim, não tem, tem. A minha irmã mora aí do lado, sei que tem, entendeu? Então, E o interessante é que agora, com essa limpeza que estão fazendo no Rio de Janeiro, quase aos moldes lá do Pereira Passo no começo do século passado, eles estão, na verdade, estão limpando esse lado da Zona Sul, que é o lado que todo mundo conhece do Rio de Janeiro, né? Porque estão limpando. Então, na verdade, já está desatualizado esse mapa. Eu acho ótimo ele estar desatualizado, porque ele já conta uma história do meio da década passada, que o bicho estava pegando, todo mundo sabe, e aí isso era só para mostrar isso claramente. Na verdade, o que eu tento fazer é mostrar as coisas claramente, né? Dentro dessa exposição, que foi a última que eu fiz lá na Gentil Carioca, tinha uma mesa. E essa mesa, o nome da exposição era A Cidade Repete o Homem. Essas balas perdidas eu fui recolhendo em lugares. Esse papelzinho é um papel de garotos que vendem bala mesmo no ônibus, e eu juntei uma coisa com a outra. Agora já está mais cheio esse saquinho, porque eu recolhi mais balas. E depois eu vendi esse trabalho, achei ótimo. E aí, isso era o convite. Isso aí é uma outra coisa, da rua também, que em cada lugar que eu ponho também tem uma história.
Eu chamo de série Galdino, obviamente, por conta do Galdino, que foi queimado lá em Brasília. E essa foto, depois o Chico Chaves me falou que ele entende muito de índios, e falou que isso aí foi o primeiro contato que essa tribo teve com o homem branco, então eles estavam trocando armas. Isso eu catei na internet, achei uma imagem do índio bonito, forte. Então você vê que ele está com coldre ali, todo errado, está com 38 pendurado na tanguinha, está com o negócio que devia estar na cintura, no peito, com essa cara de mal. E essa imagem, a primeira vez que eu colei foi em Belém, no Pará. E quando eu colei lá, o Arthur Leandro, que é um grande amigo meu de lá e tal, artista também e tudo mais, e falou: Guga, tu vai arrumar tu vai comprar uma briga aí, porque, de certa forma, eles têm costumes indígenas, né, cara, da cesta, da comida, tudo mais e tal, mas não querem ser relacionados com o índio, porque fala que índio é aquela coisa da preguiça, aquela coisa que super careta tal, porque ser índio é demais, mas eles não querem ser relacionados. Então, a primeira semana que eu colhei esses trabalhos lá, eles arrancavam só a cara. E como numa parada, não, a gente não é índio, pum, arrancavam a cara. E eu colhei uns 10 desses trabalhos por lá, não colhei reunidos, eu colava só eles sozinhos, vai ver que era isso, que eles ficavam meio solitários e mais aptos a serem, né, vandalizados. Mas eu achei isso interessante. O Arthur depois me falou, contando essa história, sabe? Porque tem quase uma... Fala seu índio, né? Quase um xingamento, mas que eu não entendo isso, né? Como que uma população que tem tantos pratos indígenas, que tem tanto um consumo dessa cultura indígena, como reage a isso? E é o que eu mais gosto de botar os trabalhos na rua, porque você põe a sua cara a tapa, quer dizer, no caso, põe a cara do índio lá a tapa e recebe, né, essas informações. Eu tive no Equador ano passado, e lá já contavam outra história, essa imagem já contava uma outra história, porque quando eu estive lá, estava uma questão muito grande sobre a justiça indígena. E então eu botar essa imagem do índio forte, armado, já significava uma outra coisa, que eu não consegui entender direito o que eles sentiram com isso, mas era muito impactante para eles verem essa imagem do índio forte. E na época estava acontecendo essa coisa da justiça indígena, eles estavam debatendo sobre isso, porque tinham os castigos indígenas para quem desandasse, né, dentro da comunidade indígena, então eles castigavam, davam com urtiga, então, com essa planta aí, batia nas costas dele, e era uma coisa, aquilo esquentava, depois tacava água fria. Então, aquilo tinha todo um significado dentro da cultura deles, assim. Mas só que estava começando a acontecer um exagero. Então, o nego que tinha roubado numa tribo tinha sido queimado vivo, entendeu? Então, estava acontecendo uma coisa de exagero. Então, estavam remexendo nesse vespeiro quando eu estava lá para fazer a exposição. E aí eu espalhei um pouco dessas imagens. Nesse caso, eu botei muito dentro da galeria também. E muitos vieram me falar sobre isso, sobre a justiça indígena, me explicar sobre isso. Que a gente não tem muito essa questão, que não tem nem um pouco essa questão aqui, mas lá é muito forte. E a população lá é muito, basicamente indígena. E aí também, que me contaram lá, fizeram um censo, e que dentro desse censo falaram que, do censo lá, falaram que 80% ou 90%, coisa meio assim absurda, se sentia branco e europeu dentro do censo. Então, já falava que tu era índio, se era branco europeu, e 80% ou 90%, se não me engano, falava que era branco europeu. Então, também eu achava isso uma questão meio absurda, né? Todo olha para a cara de todo mundo cara de índio. Então, eu não sei onde é que eu estava, né? Porque eu não vi quase nenhum branco europeu lá. Então, essas questões, assim, quando eu ponho isso na rua, mesmo assim, isso no Rio tinha um significado. Isso eu botei lá em Santa Teresa. Então, acho que uma semana depois passaram lá e botaram um narizinho de palhaço em cada índio. E depois ficaram bravos e arrancaram os narizinhos de palhaço, acharam que era uma afronta aos índios. Então, a galera no Rio começou a proteger essa imagem. E em outros lugares arrancavam e tal. Isso sempre acontece, na verdade, quando você põe coisa na rua, né? Essa também quer dizer isso, né? Limusine incendiada, porque eu botei dentro dessa mesma galeria, dentro dessa mesma exposição, A Cidade Repete o Homem. O trabalho mais importante desse... aqui também tem umas historinhas. Esse livro
eu achei interessante ter Drug e Bible na capa de um livro. E a identification, isso é uma bíblia de identificação de drogas, falando de tudo que você tem que saber sobre droga. E falando de doses, falando sei lá, de tudo. De quanto que tu pode tomar, quanto não, blá. E nesse caso, eu botei isso fechado dentro de uma caixa de acrílico que você não tem acesso. Então, você não tem acesso, você tem o livro na mão. É mais ou menos o que eu acho, como metáfora, mais ou menos, é o que eu acho que fazem com drogas hoje em dia, com a política que existe de droga, hipócrita pra caramba que a gente vive. E nesse trabalho, aí teve isso. Essa nota de R$10 aqui também é uma história interessante, que é um troco de troco de arrego, que é o nome do trabalho. É uma nota de R$10 falsa, dada por um policial como troco de arrego. Um camarada estava saindo da boca, tomou uma dura. O Windows não é regionino, a gente já sabe. Tomou uma dura e o policial, já com a carteira dele na mão, falou assim, aí, quanto é que você tem para perder? Aí o cara falou, já sabe, está com a minha carteira aí, tem esses R$70 que você está vendo aí. Aí ele estava indo trabalhar e falou, pô, cara, eu preciso pegar um táxi. Estou falando meu amigo, é meu amigo mesmo, não era eu não. Preciso pegar um táxi e tal, e pegou, o cara quer troco ainda e tal, aí o policial virou assim, peraí que eu vou dar um troco para ele. Aí pegou esses R$10, meu irmão, vaza. Ainda devolveu o entorpecente para ele. E aí chegou, aí o cara, eu estava esperando ele no boteco, lá perto da casa da matriz. Aí ele chegou lá, eu olhei para a cara dele, falei, que cara é essa, cara? Aí ele falou, meu, tô meador. Eu falei, pô, tu não tem mais idade para ficar fazendo isso, mano, me dá amor, pelo amor de Deus. Aí ele ele tava meio puto, aí ele falou, vou pegar uma cerveja, meteu a mão no bolso assim. Quando ele tocou na nota, na luz, que ele entendeu que era uma nota falsa dada por um policial como troco de arrego. Cara, eu acho isso um absurdo tão grande, sabe? É uma inversão tão grande de tudo que eu peguei a nota na mesma hora, botei na caixa de acrílico e falei, meu irmão, virou obra de arte isso aí, porque... E nem é bem feita a nota, muito mal feita, por sinal. Isso, para mim, retrata um pouco a situação, sei lá, isso eu fiz em 2008. Retrata um pouco a situação que é essa política de drogas, né? Que a gente tem, assim, todo mundo tentando ganhar dinheiro em cima de todo mundo, até o Fernando Henrique agora está falando que é a favor de liberar maconha e tal. E esse trabalho foi um trabalho que eu fiquei na verdade, meio frustrado. Eu mandei uma carta para minha advogada e tal, e comprei cocaína de alguns lugares diferentes do Rio de Janeiro, e mandei para um químico, para ele testar, para saber o que tinha dentro daquele pó que gerava todo esse conflito do qual eu estava me envolvendo nessa época. E só que o cara sumiu, o químico sumiu, e na verdade a gente não conseguiu chegar ao teste. Depois eu fiquei sabendo, aí depois, sei lá, ele sumiu uma semana antes da exposição, então eu fiquei meio de mão atada, sem saber o que fazer. Conheci um outro químico, que esse já realmente teve problema com drogas, e tinha ido na Bolívia já para ver como é que funcionava a coisa toda. Então eu falei, a primeira coisa que ele falou comigo, eu falei, eu quero falar sobre cocaína e sobre isso, né, na exposição. Eu fiz também, ele como era químico, falou, então vamos comprar um modelo químico para você entender direito. Então eu comprei um modelo daqueles de montar estruturas químicas, e a gente fez a molécula de cocaína, estava na exposição também e tal. E nesse caso, eu queria saber o que tinha dentro. Então, qual era o processo até chegar esse pó branco que mata geral, que geralmente não é cocaína, tem, sei lá, 5% de cocaína. E isso é incrível, porque em 2008 eu nem falei de crack no Rio. E é uma coisa que agora chegou avassaladora, destruindo todo mundo. E geralmente aquilo não diziam que os traficantes não deixavam aquilo chegar no Rio porque era muito devastador e tal. Então eu foquei um pouco na cocaína porque para mim naquela época era o que existia de mais devastador ali nessa situação. As fotos acabaram ficando bonitas e tal. Eu vendi até para o Neville, fiquei orgulhoso de estar lá do lado da Cosmococa, na casa dele. E eu acho meio incrível isso, sabe? Tipo,
eu comecei a pensar nisso por conta dessa exposição e por conta do que a gente vê à volta mesmo, porque é tudo por conta desses entorpecentes. Então, vamos olhar fundo dentro disso, vamos ver o que é. Tentei fazer um negócio investigativo, mas acabou que eu tive que desenhar na mesa como é que era o processo, então o cara me ensinou. A primeira coisa que esse segundo químico me falou, cocaína é um produto natural. Eu escrevi isso na mesa, fiz um desenho da folhinha e todo o procedimento que você tinha que jogar. Então ele foi falando as coisas que ele jogava, ácido sulfúrico, depois querosene, e depois... Então tem que ir transformando a coisa em ácido e básico para você conseguir tirar esse extrato da cocaína. Por isso que eles mascavam a folha de coca com um cinza dentro, para liberar o que realmente fazia o efeito desejado da droga, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que tem dentro disso? Enfim, não consegui realizar totalmente o trabalho, mas consegui levantar pelo menos essa bola. Na verdade, também não forcei muito a barra, porque fiquei com medo da polícia chegar perto também. Então, eu meio que tirei o pé. Quando eu vi que eu não ia conseguir fazer como eu queria, e também dentro da galeria também tem aquela coisa. Na rua a gente faz como dá, na galeria também é mais ou menos a mesma coisa, às vezes. Porque eu estava lidando com algumas situações que eram meio delicadas. Esse cara desapareceu, era um amigo meu, depois me encontrei com ele anos depois, e acho que eu encontrei com ele esse ano, começo desse ano. Ele com vergonha de mim até hoje, jurando que não tinha cheirado, que tinha atacado fora, porque tinha ficado com medo de levar a coisa para o laboratório que ele trabalhava. Até entendi e tal, claro, né? Porque esse é o rendido, que é também usando a mesma imagem minha, aquela coisa meio Carandiru, né? Tipo, que também encaixa um pouco com aquela coisa da coluna, de repetição e enfim, eu botei na galeria e isso virou um tapete. A criançada gostou. Bom, isso foi essa última exposição. Vamos voltar umas coisas aqui. Vamos falar de uma coisa... vou mostrar aqui, mostrei o primeiro ali. Isso aí foi uma interferência que eu fiz no MEC, lá no Gustavo Capanema, lá no centro do Rio. Então, é repetição também formal, sei lá, é repetição de uma imagem só e formando um corpo que lembra uma foto que eu tenho de uma rebelião aqui em Belenzinho, numa instituição aqui, prisional aqui de São Paulo, de Belenzinho, uma foto que eu tenho do Jornal do Brasil de 2001, 2002. Então, eu fiquei com essa imagem na cabeça e depois repeti usando eu mesmo. Isso que eu acho legal, a galera repetindo a imagem e sendo tocada de alguma forma pela imagem. Deixa eu ver o que tem mais na sequência aqui. Isso aqui foi da primeira exposição que eu fiz em parceria com o Vogler. Tem um outro trabalho assim. Esse era o meu trabalho dentro dessa parceria. Eu tinha um trabalho, ele tinha uma série de pinturas e a gente fez o Super 8, que tem uma outra foto que eu vou mostrar para vocês. A gente estava brincando com circuitos. Isso foi em 2005, a primeira vez que a gente entrou dentro da Gentil Carioca. Esse foi meu primeiro carro. Eu não sei dirigir, não gosto muito de carro, então a gente comprou essa Fiat e eu cortei ele em vários pedaços e enfiei por essa janela que a galera está aqui, com guindaste. O processo foi muito legal. Primeiro o guindaste não conseguiu levantar o carro quase caiu lá de cima, foi uma zona. E é uma Fiat 147, né? Eu cortei o telhado dela, depois remontei ela toda dentro da galeria e ligava o motor. Como era uma Fiat 147, ela me deixou na mão na hora da abertura. Então virou uma junta de mecânicos em cima do carro para fazer o bicho funcionar. E graciosamente ela só funcionou no dia seguinte. Estava até sujinho lá do cano de descarga lá atrás, ó, que eu deixei ligado um tempão. Eu não sei o que aconteceu, que ela, na hora que a galera começou a chegar, ela parou. Até entendi por ser uma Fiat 147, já bem rodada. E isso daí para mim era uma questão, assim, o que eu ia botar dentro da galeria? Então eu arrumei um carro e botei dentro da galeria para o carro virar uma outra coisa, que não um carro, porque o carro dentro da galeria vira uma escultura, ali não tinha como ele andar. Então, engraçado que a minha avó faleceu agora há pouco, com 104 anos, ela foi nessa exposição, sei lá, com 100 anos, ou 100 anos, ou 101 anos, não sei quantos anos ela tinha, e ela subiu a escada do negócio, aí chegou, deu de cara com esse carro, assim, ficou, mas eu não subi, o que esse carro está fazendo aqui dentro? E era meio que todo mundo perguntava, né? Como é que esse carro chegou aí e tal. E quando ligava o motor era muito legal.
O nego não entendia como é que o carro estava inteiro ainda, com motor e tal. Pena que era uma Fiat 147, me deixou na mão. Aí, quer dizer, eu estou saindo um pouco dessa história de violência. Tá? Não, isso aqui também faz parte daquela outra exposição, que é o Mortal, dessa Cidade Repete o Homem. Isso, quando eu ponho isso na rua, parece que o guri está caindo de cabeça, né? Mas, na verdade, é uma foto tratada que ele está brincando, dando um salto mortal na praia com uns amigos, assim. Então... E, na verdade, aquela época era meio... Eu estava pensando nisso, assim, quando você faz um trabalho, quando tu põe um trabalho na rua, quando você resolve... Quando eu resolvi fazer arte, quando saí da arquitetura e tal, eu lembro de duas coisas. Meu pai falando, pensa no pão, e um pouco minha mãe brigando comigo e tal. Mas eu pensei, cara, é caminho sem volta. Tipo, é que nem dar um salto mortal. Tu dá um salto mortal, tu tem que voltar com o pé no chão, senão tu vai meter a cabeça no chão e é isso mesmo, não tem outro caminho. Então, essa coisa do mortal, para mim, é isso. Você está se botando em risco. E isso ficava no fundo da sala. É uma imagem tipo 1:1, tipo 2 metros por 1 de largura. Então, dava essa impressão mesmo que o moleque estava caindo dali. E também é uma coisa muito simples, né? Porque é o que eu tenho tentado ser. Isso aqui, para falar dessa primeira amostra aí, que eu estava falando, do condomínio. Essa é a casa que eu morava, me mudei agora. Mas é o Vogler no andar de cima e no andar de baixo. E aí era o condomínio que a gente trabalhava lá e tal, e a gente fez isso, porque eu comprei aquela ficha, depois a gente fez isso é a sala dos fundos lá da galeria, da Gentil, e aí a gente fez esse circuito, a gente chamou de Super 8, com Fiatzinhas também. Então você entrava lá dentro da sala, via aquela Fiatzona ligada, quando ela estava ligada, e atrás você tinha a possibilidade de ficar brincando com os carrinhos. As crianças adoraram, foi muito legal. Todo mundo adorou, na verdade, todo mundo ficava lá brincando de autorama o dia inteiro. Aí tem um detalhe dessa foto, que eu não sei onde é que está aqui, não está aqui. Que aqui no centro desse circuito, tinha possibilidade, o Elísio está aqui até arrumando, tinha possibilidade de você bater de frente com o outro. Então era uma brincadeira de um tentar ficar acertando o outro e tal. E era meio brincando com essa coisa de circuito de arte, os circuitos que a gente estava se inserindo ou brincando com isso. Ele fez também uma série de pinturas de circuito, que ele chamou o trabalho. Isso aqui também é uma performance que eu fiz, meio sacana. Eu levei 8 vira-latas da veterinária do amigo meu. Isso foi bom, que foi em 2003. Então, o pessoal não estava tão em cima, tipo, ficar em cima do Vitor Della Rocque, quando ele vestia as galinhas, em cima da Laura Lima, quando ela foi ornamentar as galinhas e os fazões e tal. Então veio Sociedade Protetora dos Animais, o caramba, todo mundo em cima. Isso foi em 2003, a cena de arte contemporânea carioca estava ali meio começando a borbulhar de novo, e eu levei esses 8 vira-latas, bem fedorentos, mas vacinados e tudo mais, para essa exposição, e servi um prato de comida para cada um deles. E eu achei algumas coisas engraçadas, no mínimo, assim, tipo assim, essa figura, a garota olhando assim, toda queridinha, tipo, olhando os cachorrinhos comer. O fato de eu ter servido comida para eles, e também aquela coisa que está sempre meio presente no trabalho. Não sei direito o que vai dar, assim, não consigo ter o controle de quase nada, na verdade. E nesse caso, eu estava sentado nesse lado, eu sentei numa cadeirinha, botei a comida para eles, sentei e fiquei olhando para eles comerem, e os cachorros comportaram maravilhosamente, comeram, levantavam, me olhavam e iam sentando um do meu lado, assim, eles vieram chegando junto, eu fiquei amigo dos cachorros. Cara, eu estava dando uma comida muito boa, canuba, frango moído, comida boa para eles. E isso também foi engraçado. Eu estava trabalhando, foi uma mudança de clima muito grande, que eu estava trabalhando no cenário num filme da Xuxa e os Duendes. E aí, falando pessoalmente mesmo, estava num lugar que era aquela coisa toda, um dia que a Xuxa ia visitar a coisa, e eu, louco para ir embora dali, era o último dia, eu peguei uma parte da grana que eu ganhei, aluguei uma Kombi para levar os cachorros ali. E o cara de cinema, então o cara não queria levar os cachorros. Eu falei, meu irmão, tu falou que ia levar, vai ter que levar e tal. E foi uma briga, na volta o cachorro passou mal, foi um horror. Mas eu estava contando só por causa disso, sabe? Sair do negócio meio Xuxa e cair na grande Orlândia com a queridona. Essa era a Orlândia, foi o segundo a Orlândia.
que era produzido pela queridíssima Márcia X, que é uma hiper artista que deixou a gente. E, enfim, era interessante também, porque também reunia uns nomes, assim, tipo, pra gente tava meio começando, tipo, um Barre, um Tunga, eu levar um bando de cachorro lá, fedorento, achei, porra, vou ser punk, vou fazer isso. Depois agora tá todo mundo igual, todo mundo... Eu achei engraçado, no mínimo. E foi legal, porque teve uma galera que foi embora da exposição e falou que só sentiu o cheiro dos cachorros, que eu já tinha ido embora, levado os cachorros, então já ficou aquele cheiro de cachorro lá um tempo ainda. Falaram que só sentiram um cheiro. Para umas coisas agora um pouco mais... essa daqui também é de sacanagem com a FETransporte, que é o proibido ser cadeirante, ó. Porque os ônibus não são adaptados. E aí eu fiz essa série Proibido Ser Cadeirante e comecei a botar nos ônibus, que não são adaptados. E de certo que a FETransporte já ficou sabendo que era eu, já saiu no jornal, aquela coisa toda, mas pô, tem que sacanear, na verdade, tem que botar uma pilha, porque é vergonhoso isso. Eu fui parar na Leda Nagli, para falar sobre isso. A Narcisa não, uma outra socialite mais coroa que tá cadeirante, com outro rapaz que tem o Adapta Surf, pô, sensacional o trabalho dele. E uma outra menina que teve, sei lá, fui parar na Leda Nagli para falar sobre isso. E era engraçado como os cadeirantes, que eu tava bolado chegar lá, né? Falar, cara, fiz um símbolo proibido ser cadeirante, vou sentar no meio de 4 cadeirantes. E eles adoraram a ideia e tal. E todos pediram adesivo para colar nos lugares. Então a gente começou a espalhar um pouco esse adesivo em lugares que não são adaptados. Porque é uma vergonha. Tipo, o Rio de Janeiro querendo fazer Copa, fazer Olimpíada e o Caramba 4, não tem, e vai fazer uma Paralimpíada, pô, a cidade é horrível para quem tem alguma necessidade especial. Quando eu estudei arquitetura ainda, isso já vem martelando há muito tempo. Quando eu estudei arquitetura, teve um workshop com um senhor que era não vidente, e ele deu uma lição de vida para a gente, enfim. Ele foi perdendo a vista gradativamente, quando chegou com 17 anos ele não enxergava mais, e ele contando histórias da vida dele, ele pegou no braço da Adriana, uma amiga minha, pegou no braço e falou para ela, você tem 1,68 m, pesa pá, bababá, só conversando com ela. Ela ficava assim, ó, cara, minha medida, meu peso, assim, perfume de mulher, lembra isso, né? E eu achava que era meio brincadeira. Ele veio contando histórias, ele era corretor de imóveis. Imagina um cego ser corretor de imóveis, entendeu? Então, pô, aí ele falava que passava a mão na parede, ele entrava, falava, então ele falando já sabia qual era o tamanho, qual era a entrada de... Então aquilo foi martelando, pô. E nesse dia, a gente fez um workshop de andar vendado pela rua com alguém te guiando. E a cidade fede, a cidade é barulhenta, a cidade é horrorosa para quem não tem nenhum carinho, entendeu? Então, o que eu acho, assim, por mais que os meus trabalhos sejam meio pontuando uma coisa que é violenta, porque é feio, essa imagem do cadeirante, proibido ser cadeirante, eu acho horrível. Mas é só uma tentativa de carinho, entendeu? Porque, pô, a cidade dormitório, por exemplo, você não repara se tem alguém dormindo na rua, até você vê alguém dormindo ali em cima tendo que dormir ali. E se aproveitando de um presente que você deu, aí vem a prefeitura, vai falar que não gostou e bababá. Ou então veio um cara lá do centro pedir dinheiro, só que eu estava viajando, o Márcio estava viajando, o Márcio Botner, lá da Gentil. Estava viajando também, a gente se fez de migué e não demos dinheiro para ninguém e tal, e ficou lá os 4 meses que tiveram que ficar. E agora a cidade dormitório está circulando com a Intrépida Trupe, com esse grupo de circo lá do Rio, e está circulando e já foi em vários lugares, assim, isso é muito legal para mim, porque também tira um pouco essa pecha de peso da coisa e a galera brinca, desenha o corpus, então já tira um pouco desse peso, e o pessoal ficou me falando, não, mas esse trabalho já tem uma história, bababá, que contem outras histórias em cima, não tem nenhum apego com isso, principalmente quando eu faço um trabalho, eu perco totalmente o apego por ele. A não ser no caso daquela banda que estava vendendo camiseta com o meu nome, que a gente teve que processar. Mas é meio isso, sabe? Eu tento dar uma sacaneada mesmo, não posso falar de outro jeito, porque é muito triste você ver alguém que precisa, sabe, de alguma necessidade. E nessa época, quando eu andei cego, andei vendado pela rua, depois de um tempo atrás, por uma ironia péssima do destino, eu andei com meu pai, pelo mesmo caminho, meu pai não enxergando direito.
no final da vida ele não estava. Então, aquilo foi me dando uma coisa que eu não consigo desassociar a minha vida do meu trabalho. Tipo, não tenho dessa, não tenho como ficar pesquisando coisas. Eu ponho o que para mim o que é mais importante, o que mais me toca, o que mais me agride, na verdade. Porque os meus trabalhos geralmente são meio reações a coisas que me foram postas durante os 37 anos que eu estou vivo. Só para dar uma leveza aqui, ó, isso foi uma brincadeira com a escultura do Manobra, né? Manobra, Manobra. Uma brincadeira sem graça, mas sou eu andando de skate, falar que eu ando de skate até hoje, dropando uma escultura do acho que é Sérgio Rezende? É Zé Rezende, do Zé Rezende, o andador que está lá na Carioca e tal. E a manobra é difícil de fazer. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Isso aqui eu fiquei amarradão, fiz agora. Isso aqui é mais antigo, vou lá de trás. Isso aqui é uma fatia de terra, que eu pego 2 janelas e colo uma na outra para ter alguma coisa formal, né? Ter uma escultura. Colo uma... Na verdade, o título era mais sacana, era uma janela para Tim Lopes. Só que eu mudei o título. Que não tinha nada a ver, né? Coitado do Tim. E aí eu plantava coisas dentro. Isso aqui, nesse caso, eu plantei uma melancia. Aí saiu esse negócio todo e plantou. Aí nasceu uma melancia do lado de fora. E é muito legal, porque, pô, numa fatiazinha de terra desse fininha, do lado que bate sol, fica tudo verde, vai brotando as coisas, do outro lado fica tudo raiz, entendeu? É mais um jeito de botar as coisas mais à mostra possível, né? De raiz e como a coisa funciona ali embaixo de um lugar que a gente não enxerga direito. Vamos nessa aqui. Esse aqui foi no único dia que eu incitei a violência, porque eu estava lá em Paris e o dia que o Sarkozy ganhou. E aí eu botei, morrendo de medo, eu botei esse negócio eu estava com a ex-namorada, ela, pô, o Guga tá muito medroso mesmo. Eu estava com medo mesmo, mas enfim, foi aquela coisa, olha para um lado, olha, põe, pô, não é comigo, e saí fora, só parei para fazer a foto. Esse foi o único dia que eu incitei a violência mesmo, porque eu achava que ele não devia ganhar. Enfim, não tem nada a ver com isso. Não conheço direito a condição dele lá. Quer dizer, não estava por lá, mas... Deixa eu ver o que tem mais legal aqui para mostrar. Tem isso aqui. Eu fiz... Deixa eu mostrar a cidade dormitória, é um lugar mais bonito que ela já foi parar. Estava louco para a galera lá comprar, mas tem que dar uma cantada. Ela lá foi para Inhotim. Achei lindo ela lá. Tinha que, porra, convencer o colecionador lá de comprar. Mas, enfim. Eu tenho um projeto chamado Até Onde o Mar Vinha, Até Onde o Rio Ia, que é um pouco mais poético também, né? Que eu fiz uma linha de sal grosso na frente da igreja de Santa Luzia, lá no centro do Rio. E aí era até onde o mar chegava aí, ali no centro do Rio. Isso foi a segunda vez que eu fiz esse trabalho. A primeira vez eu fiz não foi esse trabalho, na verdade, é dentro desse mesmo projeto, mas eu fiz na prainha, num lugar que chama lá Pedra do Sal, lá no Rio, não sei se vocês conhecem. É um cantinho. Dizem que é ali que o samba começou, ali na Pedra do Sal, e falam que é salário por conta do sal que eles recebiam como salário. E é um lugar que o mar chegava. E aí teve um evento lá no Morro da Conceição, curadoria do Rafael Cardoso, e ele convidou para fazer. Eu pensei na mesma hora nesse projeto, porque é um negócio que eu queria fazer. Na verdade, eu ia chamar de A Grande Ressaca, que em 2006, quando eu quis fazer, eu fiquei sabendo que em 1906 teve uma grande ressaca no Rio. E um tempo depois tiveram outras ressacas. Aí eu catei um texto do Lima Barreto que falava sobre isso, um cronista daquela época, e falava sobre as sucessivas... o desmonte do Morro do Castelo, que era justamente atrás dessa igreja, era um morro gigante, que desmontaram por conta dessas reformas de Pereira Passos, abertura de grandes bulevares, aquela coisa toda, e falava que um dia o mar ia se revoltar e ia devolver toda a lama com que ele estava sendo açoitado, digamos assim. Ele usou umas outras palavras lá, eu não me lembro. Mas eu acho incrível como no Rio de Janeiro o homem transformou a natureza, quer dizer, adaptou aquilo ali, de certa forma, de uma certa forma bem violenta também,
A cidade, naquela época, era violenta pra caramba também, que tipo, tinha as revoltas da vacina, revoltas das carnes verdes, revoltas dos pés descalços, se não me engano. Tudo início do século. Então, naquela época, queimavam bonde, né? Queimavam bonde, faziam barricadas. Hoje em dia, se queimam ônibus, é a coisa mais natural do mundo. E era meio contra esse processo evolutivo da cidade do Rio de Janeiro. Evolutivo, né, para ser influenciado lá. A gente era muito influenciado pela França e tal. E era uma brincadeira, era como uma memória da cidade. No caso lá do Morro da Conceição, eu botei caixas de som com o som do mar batendo. E que ficou incrível. Quando você descia dali do Morro da Conceição, achando que ia encontrar a praia, encontrava asfalto e tudo mais. Mas dava uma sensação muito boa, assim, de que o mar tinha voltado para aquele lugar. E, nesse caso, eu usei 1 tonelada de sal grosso para fingir essa lambida do sal, que o mar tinha acabado de chegar lá e depois recuou. Era uma proposta meio em cima disso, né? Em cima dessa memória da cidade. Que agora também, num processo lá de remodelação lá do centro, acabaram de encontrar também o Porto da Imperatriz, né? Um amigo meu, Washington, que está fazendo lá uma obra lá. E eu acho incrível essas camadas de história, de arquitetura e das cidades. Eu adoro isso. Eu adoro quando vou em algum lugar, sei lá, quando eu fui no Equador mesmo, você vê os traços, as coisas todas de história, uma em cima da outra, as camadas de arquitetura que tem. Eu acho incrível isso. Então, no Rio de Janeiro, é uma coisa de arqueologia urbana mesmo. Tenho vontade de, como um projeto futuro, tentar buscar algumas casas dentro dos lugares que já foram reflorestados, mais escombros de antigas favelas. Estou querendo trabalhar um pouco com isso. Uma forma também de sair um pouco do que eu... Não é nem de sair, porque eu não tenho essa necessidade, mas é um pouco de falar de outras coisas, né? A partir da cidade, que é o que mais me interessa. Assim. Eu sou muito interessado pela cidade, pelo que ela significa, pelo que é. Assim, lá no Equador, eu comecei a misturar as questões, eu fiz Eu Pegando Fogo, que é o Dormindo Pegando Fogo, mas de imagem mesmo, pictórica. É tudo cartaz assim atrás, esses tijolinhos, é tudo papel. Eu comecei a me interessar por fazer colagens maiores, assim, coisas grandes, com colagem mesmo. Mas também um pouco dentro do mesmo sentido dessas coisas todas que eu ando fazendo. Deixa eu ver. E tem isso aqui que é um videozinho que tem um ponto desse vídeo que eu gosto muito que fala um pouco disso que eu estava falando. Que aí depois eu passo rápido. É 4 minutinhos, mas tem uma coisa aí que me interessa, que isso é lá no Arpoador. Eu tava meio... Isso foi em 2004, se não me engano. E eu estava numa crise com escultura, que eu estava trabalhando com escultura para os outros e não estava nunca mais fazendo escultura para mim. Aí eu fiz esse cubo branco. Que para mim era uma escultura, fiz isopor e tal. O que eu acho incrível disso é essa cambalhota que esse cubo dá. Porque a hora que o Bob dá o zoom, aí dá para ver o que ele quer dizer, né? É um cubo de arte, né? Um objeto de arte. Eu juntei cubo branco com uma escultura e escrevi arte. Aí ele começa a navegar e vai embora. Estava ventando bastante. O que eu achei incrível foi ele dar essa cambalhota e cair de cabeça para cima. Na frente do zoom da câmera eu tinha feito 2. Um eu tinha dado para um amigo meu de presente, que o filho dele tinha nascido, e o outro eu falei, não, vai ter que ser esse aqui mesmo. E é isso, ele vai embora. Tipo, ele é levado. Dizem que ele foi visto em Niterói e depois na África. E o mar estava lindo esse dia. Eu fiz dia 3 de fevereiro. Na verdade, eu queria fazer dia 2 de fevereiro, como oferenda para Iemanjá e tal, aquela coisa toda. Só que choveu pra caramba no dia anterior, então não deu para eu. Fiz no dia 3. Acho que ela
não ia se importar, tá, um dia. Mas eu achei incrível isso, sabe? Tipo, isso, acho que esse vídeo mostra um pouco o que eu tava falando, de eu não saber o que vai dar, entendeu? E quando aquele cubo virou, escreveu arte, eu falei, cara, então alguma coisa tá acontecendo lá, uma coisa boa aí, vamos nessa. E aí ele vai embora e tal. E tem um outro videozinho que ele, nesse caso, é um pouco mais longo, mas eu vou passando rápido. Ah, não, tem mais 2 videozinhos. Esse aqui... Ah, vou mostrar essa foto aqui, que foi eu peguei no Photoshop e repeti, quer dizer, uma foto e repeti ela mais algumas vezes, chamei de New York Cab, porque eu estava trabalhando lá no telhado no Municipal, no restauro, suando bicas naquele negócio, aquele telhado de metal delicioso. E aí eu fui parar para beber água, quando eu ponho a cabeça para fora, tá um mar de táxi na Cinelândia. Então você olha, só tem táxi. E aí eu fiz essa foto, pô, achei incrível o dia que eu estava lá. E geralmente eu não trabalho quase nunca com foto. Tem essa aí que é de repetição e tem uma outra que é essa aqui que na verdade foi a primeira imagem que eu pensei para o Vendo Minha Pele, que é a minha cara cheia de band-aid e tal, como se eu tivesse vendido a pele. Mas não trabalho muito com isso, na verdade. Ponho mais as coisas na rua. Deixa eu mostrar, ó, tem esse aqui, que é eu indo colar Esse dia eu colei no final do Big Brother. Então tem uma hora que dá para escutar a galera vibrando pela vitória do Jean. E a rua estava vazia. Esse é meu telhão antigo. Aí tem o Bial falando da Grazi, do outro lá e tal. Eu chamo de bruto porque ele é sem corte. É o tempo real de eu saindo da minha casa, descendo a escada e tal. E vou passar rápido porque não tem muita graça, não. É legal só a hora que a galera vai falar comigo. Agora tá mó silêncio na rua, tá vendo? Não sei se a gente vai conseguir escutar direito. Mas tem uma curvinha. É legal também a luz. Isso aí é Santa Teresa, né? Rio de Janeiro. Maravilha, tô com saudade do bairro. Me mudei pro Rio Comprido, que agora tá com o PP. E tá mais barato. Aí agora o cara ganha, ó. Eu achei isso incrível. Cadê? Ganha, pô. Ó. Deu pra escutar assim, uhul! Ih! E ainda tinha aquela questão toda dele ser homossexual, então tá todo mundo torcendo pra ele. Então eu achei muito legal isso, cara, de tá tudo silencioso. Eu queria sair nessa hora. E fiz esse negócio do vídeo com um amigo meu, assim... eu estava pensando em fazer na hora da final do Big Brother porque queria ter menos gente na rua. E eu queria escutar essa reação mesmo, porque podia ter feito na hora do jogo do Flamengo, que ia ser uma reação muito maior num gol do Flamengo, mas eu ia estar vendo o jogo. E é muito engraçado que vão chegando uns personagens na história. Então é um vídeo de, sei lá, uns 10 minutos. Daí é o bairro de Fátima ali, pô. E aí eu vou na primeira placa que eu encontro. Acho legal que entra essa trilha do D2 atrás, já vira um negócio meio... E escuta, eu botei isso aí e... botei nessa placa as chaminhas e tal. Depois veio uma reforma nesse bairro. A galera tirou a placa e botou a placa ainda com os foguinhos. Mudou de lugar e continuou com foguinho. E aí eu viajei, não sei, eu fui passar um tempo fora, quando eu voltei já tinha arrancado. E a cabine dos ônibus que tinha do lado estava incendiada. E aí juntou uma coisa com a outra, porque tem o C10 aí, que é um ônibus que trata super mal os idosos, assim, e no bairro de Fátima só tem idoso. E eu acho que algum idoso foi lá e tacou fogo na cabine lá do cobrador lá, que ficava lá
E aí você vê, cara, é um negócio, pô, um adesivinho de 10 centímetros, sabe? E que vê a polícia me investigar. Eu acho engraçado isso. E nem muda a morfologia da placa, então não tem como falar que é vandalismo, porque se incomoda, vai lá e arranca. Só um adesivo, como a placa é feita também. Quer dizer, também eu dei uma cercada, assim, também. Fui conversar com advogados e tal, para ver se tudo ia correr bem, né? Até hoje, o cara tá lá preso, o Ricardo Alac tá lá preso, eu tô aqui. Se é que não foi solto agora, né, numa dessas aí. Mas enfim, aí eu colo, aí depois no final vem alguém me perguntar qual é da parada e tal. A galera do boteco interessada, arte contemporânea, né? Assim. Ah, não entendi nada. Faz isso, pegaram fogo nos ônibus aí, morreu uma galera dentro, poucas pessoas sabem. Valeu. E eu com medo. Porque, pô, né? Aí o cara começa a chamar. Enfim, aí volta pra casa. É engraçado que o cameraman é fumante. Agora ele tá quase morrendo. Não tem muito mais coisa não. Tem isso aqui. Ah, tem isso aqui. Isso aqui foi um trabalhinho lá que eu fiz agora, lá em Volta Redonda. O que seria se não fosse fábrica. E lá em Volta Redonda é proibido ter outdoor, né? E aí eu botei um outdoor para tapar a fábrica. A Siderúrgica Nacional. E aí, quer dizer, na verdade eu vou abrir uma série desses trabalhos agora. O que seria se não fosse, porque a parada funcionou lá, assim, porque encaixou certinho. Eu botei um lago lá da Holanda, no lugar dessa fábrica horrível. Ali está escrito lingotamento contínuo. Eu achei esse negócio feio, né? Lingotamento contínuo. É um videozinho. Isso também, cara, eu fiquei amarradão porque eu fiz uma visita na cidade uns dias antes, e aí tive que voltar lá um dia depois, porque eu tive essa ideia depois que já não estava lá, entendeu? Então eu tive que voltar lá para fazer a foto do lugar, para poder maquiar no Photoshop, tirar a fábrica e botar o negócio no lugar. Na verdade, quer dizer, gerou essa foto aqui depois no final. O que seria se não fosse fábrica? Trabalho de Photoshop na realidade. Eu acho engraçado ir lá não poder ter outdoor por conta da paisagem. Só que em qualquer lugar que você anda em Volta Redonda, olha pro lado, tem essa fábrica nojenta em volta, entendeu? Então vou ter um outdoor no meio da praça para tirar essa fábrica de lá, porque... E isso é muito doido, né? Porque, pô, Volta Redonda eu fiquei chocado com a cidade, assim. Porque dizem, assim, que ela cresceu... Ela podia crescer para um lado, porque o vento bate para um outro lado, né? E aí leva toda aquela sujeira. Só que já cresceu para o lado que leva a sujeira também. Então, todo mundo mora assim, passa o dedo assim em cima do carro, vem preto o dedo. Então, quer dizer, também é uma coisa meio que cutucando uma coisa que é meio violenta dentro da cidade, né? Porque, quer dizer, morar lá não deve ser fácil, não sei. E foi dentro de um projeto agora, de um mês atrás, projeto Interiores, que foi duas amigas que produziram e tal. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu acho que de imagem não tem muito mais coisa, não. Já falei da cidade Repete Homem, falar isso, blá, blá, blá. Tem isso aqui, que foi o primeiro... Essa coisa do carro, né? Eu gosto do carro como objeto, eu não gosto muito do carro como carro. Eu acho que o carro é um horror. A gente devia ter um sistema de transporte público decente, todo mundo andar de ônibus, metrô decentemente, o metrô é barato, porque não tem mais lugar para botar carro. E nesse caso daí era um carro que estava abandonado numa garagem,
E aí lá, isso foi o quê? 2005, 2004, sei lá. E em Santa Teresa tinha uma casa que estava abandonada, aí um amigo tomou conta da casa e falou, vamos, cada um ocupa um espaço e faz um trabalho. Aqui não dá para ver, mas isso era a garagem. Esse carro estava todo atochado de coisa em cima. Aí eu fiz como se fosse o carro de alguém que estava vencendo e desistiu de correr. Tipo, parou vencedor e largou o carro lá na garagem. E largou o carro brilhando lá. Então era tudo uma zona, tudo sujo, o carro estava brilhando. Não tinha motor esse, mas estava lindo. Tal. Botei essas coisas meio speed racer. Meio... mais visual mesmo, né, a coisa. Eu tenho um outro trabalho, mas que eu não tenho imagem. Aqui eu tentei até entrar na internet para ver se eu baixava. Que também em cima dessas coisas mais poéticas também eu fiz um trabalho agora. Vou falar sobre ele mesmo, que é o Pipa Voada. É o projeto Pipa Voada. Eu tenho mania de chamar as coisas de projeto, porque eu posso ficar repetindo a coisa e fazendo várias vezes, chamo de projeto. Então, cada um é um projeto que eu faço. Então, esse Pipa Voada é o... sei lá, comprei 400 pipas e levei lá para o arpoador. E a ideia, primeira, era botar um bando de pipa no alto ao mesmo tempo e, de um certo momento, cortar as linhas todas e deixá-las voarem, porque sempre me interessou a pipa voando sem linha, assim, tipo... Sempre gostei desse movimento, acho bonito pra caramba isso. E tentando fazer alguma coisa bonita, né? E aí eu cheguei na praia com 400 pipas, imagina o que aconteceu, né, cara? Tipo, veio uma molecada, virou um caos. Cada vez que eu conseguia botar 10 pipas no alto, vinha alguém e cortava as 10. E virou uma bagunça de pipa aquele dia, então eu não conseguia. É um trabalho que até hoje eu já tentei, fiz em Buenos Aires. Aí fui eu com 80 pipas dentro do avião para Buenos Aires para fazer o trabalho lá. No penúltimo dia que eu estava numa viagem de um mês, falei, vamos lá para Tigres, vamos fazer lá em Tigres, beleza? Na beira do rio e tal. Pergunta se o lugar que mais venta no mundo inteiro não estava ventando aquele dia. Começou a ventar, então eu falo que eu preciso das condições naturais de temperatura e pressão para fazer esse trabalho. Começou a ventar quando escureceu. Pô, de sacanagem. Eu fiquei soltando pipa. Aí aconteceu uma coisa mais linda ainda, que depois que eu me dei conta. Quando eu soltei a pipa lá, a linha, quando eu soltava a linha molhava no rio, então a linha, o rio ia soltando a pipa. Então o vento, ventava, levantava, então não saía a linha, então as ondas iam tenteando a pipa e aquela pipa saiu voando, perdeu de vista, foi embora. Eu achei isso tão bonito, cara, assim, e o que eu queria fazer lá na Rapadura era isso, mas o vento estava para o outro lado, e aí subia 10, 20, eu acho que eu consegui contar, no máximo 30 pipas, de 400 que eu levei, no alto ao mesmo tempo. Quer dizer, de certa forma foi um pouco frustrante, porque eu não via a imagem, todo mundo estava esperando aquela imagem de comercial. Que até eu estou até na dúvida se não usaram uma imagem, uma ideia minha para um comercial que está tendo lá no Rio, que é exatamente isso, um take de várias pipas no alto. Tem que saber se o cara que estava filmando lá no dia não usou. Mas, mais uma dessas, né? Tipo, tu faz o trabalho lá na rua, vem alguém tira foto, põe na capa do disco, tá de sacanagem, vai vender pro fã-clube, pô. Mas, enfim. Esse trabalho da pipa voada é meio isso também, eu nunca sei o que vai dar. Então eu cheguei lá, eu com 2 amigos para ajudar, 400 pipas, tendo que amarrar cabresto, fazer tudo na mesma hora. Foi uma zona, chegou um bando de pipeiro lá de tudo quanto é canto ali, dos morros lá do Babilônia, da galera toda de perto ali de Ipanema, Copacabana, e virou uma zona. Muito boa, por sinal, assim, porque o que eu menos quero ter, na verdade, é controle dessas ações. Eu estou quase me contradizendo que agora eu entrei numa sequência de desenhar umas coisinhas com um stencilzinho, então é tudo super controlado, assim, mas estou tentando me forçar a isso, pelo menos em imagem. Porque começou a virar uma questão para mim também, quer dizer, eu acabo sendo um artista, estou há mais de 10 anos trabalhando, não tem muita obra, digamos assim, tipo, não tenho muito objeto. Era a minha crise lá com aquele objeto de arte, com aquele cubo branco, era isso. Eu não estou conseguindo mais modelar nada. Saí daquela escola de belas artes que era até o último período ficar modelando modelo vivo. Fui, na verdade, agora, depois do Outras Cidades Maravilhosas, que foi para mim, a minha escola de arte contemporânea foi Zona Franca, que é uma coisa que a gente fez lá no Rio.
toda segunda-feira, um grupo parecido assim, que era eu, Vogler, o Ducha, o Adriano Mellen, o Roosevelt Pinheiro, a Emberê, uma galera, a gente produzia toda segunda-feira o Zona Franca, que era uma sala que a gente tinha dentro da Fundação Progresso, e lá aconteceram as coisas, isso aí aconteceram coisas mais loucas. Você chegou a conhecer esse negócio? Foi 2001, a gente começou 16 de abril de 2001 e acabamos no dia 1º de abril de 2002. Toda segunda-feira, salvo um dia que foi Natal lá, a gente não foi, mas toda segunda-feira a gente estava lá e varria o chão e todo mundo fazia realmente o que queria lá. Então, ali foi a minha escola de arte contemporânea, porque no começo era a gente querendo fazer o que a gente quisesse, fazer o que a gente queria mesmo, a gente tinha uma sala, tiveram coisas tipo, tá tendo uma projeção e alguém atravessar a parede, quebrando a parede, amarretada, e a gente teve que tirar todo mundo que estava na plateia, senão a parede ia cair em cima, coisas completamente inseguras, tipo pendurar um pneu no meio da sala, fechar as portas e tacar fogo no pneu. Com a Lígia, estava lá dentro da sala esse dia, coitadinho. E foi, tipo assim, para mim aquilo foi uma escola, assim. Tem no site do Vogler, se quiserem depois ver, tem isso que eu estou falando, do Atrocidades Maravilhosas, tem o Revolta do Zona Franca, tem esses vídeos que contam um pouco dessa galera que eu falei, que eu citei os nomes, assim. Que ali primeiro a gente começou tentando fazer o que a gente queria, depois a gente mesmo tentava puxar o nosso limite, assim, quer dizer, parecia que um estava querendo sacanear o outro. Puxar o máximo que o outro aturava você fazer dentro da sala, que a gente falava que era arte. Às vezes não tinha nada para fazer, o Emberê ficava pelado, deitava na piscina lá e ficava lá. E às vezes, no último dia foi um cataclisma total, porque tinha banda, a gente botou uma piscina, naquela época a gente fez o piscinão do Zona Franca. Aí a gente botou uma piscina dentro da sala, e depois no último dia o nego virou a piscina em cima do equipamento, era um tal de tirar, desplugar tudo para não dar choque, enfim, foi um caos. Mas naquela época necessário para a gente puxar um limite que a gente não conhecia muito, né, na verdade, porque a cena de arte que rolava no Rio nos anos 90 é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, com a abertura da Gentil Carioca, de várias galerias de artistas tendo a iniciativa de fazer as coisas, como o Zona Franca, que foi pioneiro nisso, da gente começar a fazer a partir de uma vontade nossa, usar um espaço que era nosso, cedido para a gente, e usar para abrir porta. Então, mais de 300 artistas passaram por lá, e tem gente que está aí nativa até hoje. O que mais impressiona é isso, que 10 anos depois, tem gente que está trabalhando, tipo o Fernando Della Rocque, que acabou de fazer uma exposição lá no Rio, começou lá a fazer as maluquices dele. Ele fazia um negócio com a baratinha, não sei se vocês conhecem o trabalho dele, que ele pegava um spray dourado e pintava as baratinhas dali da cercania da Lapa. E a baratinha continuava viva. No dia seguinte, quando ela varreu o chão, estava lá a baratinha dourada andando por lá. Ele começou a fazer esse negócio lá, entendeu? E as performances e tudo mais, era um espaço de aprendizado mesmo, livre, e que realmente tudo podia acontecer. Nesse dia que o cara atravessou a parede, era no meio da projeção mesmo do filme. E aí veio os diretores brigarem comigo, como é que você deixou o cara atravessar a parede no meio da projeção, e o outro cara falou, ei, Guga, gostou? Pô, foi ótimo o trabalho, né, cara? Eu falei, meu irmão, vem conversar vocês dois aí que eu vou beber uma cerveja, as duas quebraram o maior pau. E tiveram várias histórias dessas. Então ali foi mais ou menos uma escola para mim, assim, tipo, saindo da faculdade, saindo da universidade lá, porque o Fundão é aquela ilha, né? Quer dizer, não sei se vocês conhecem a cidade universitária lá, mas é uma ilha projetada numa época meio punk do Brasil, com um quartel-general dentro e um quartel-general na única saída que tinha na época. Então era meio esquisito. Tipo, então o Fundão já era uma coisa meio opressora, na verdade, porque você ia até lá, pegar um 485, na época que não tinha linha vermelha ainda, era um martírio para aquela porcaria. E a gente ia para lá e vivia aquilo lá. E quando a gente, por uma coincidência até todo mundo desse grupo, saiu e foi lá para o centro da cidade do Rio de Janeiro, abriu um leque para a gente de possibilidades e mesmo de arquitetura mesmo, de possibilidade de intervir na cidade, de usar uma potência que a gente vinha encruada, né, para botar para a cidade, que a gente fez primeiro Atrocidades Maravilhosas, achando que seria essa a saída. Né? Vamos fazer 5.000 cartazes e tal.
com o tempo, quer dizer, no Compro Sua Alma Vendo Minha Pele, eu já senti que podia baixar um pouco essa ida, quer dizer, essa quantidade. E chegando no ônibus incendiado, que para mim funcionou muito como botar uma pilha, ver o tamanho da coisa, né? Tipo, dentro de uma cidade que é a dimensão da cidade do Rio de Janeiro, ver um adesivinho de 10 centímetros causando um rebuliço. E mesma coisa esse em caso de assalto não reaja. Na verdade, eu quero conversar com as pessoas, assim, e me sinto um pouco cronista do que acontece à minha volta. Me perguntaram quem me influenciava, eu falava que era o Enfio e o Nelson Rodrigues, porque são duas figuras que realmente me influenciaram, não só por eu ter conhecido eles assim pessoalmente. O seu Nelson é pai do meu tio, vizinho de porta, então eu sempre atentei para essas coisas. O que está acontecendo em volta? Que histórias eu posso contar com isso? Como é que eu vou contar isso da forma mais simples? Porque se eu fosse escritor, eu escrevia, mas eu sou artista plástico, então eu tenho que trabalhar com imagens. E cada vez eu tento decupar mais essa imagem para ser o mais simples possível, na verdade. Assim, não... Já estou me contradizendo de novo, pensando no desenho que eu estou fazendo agora lá em casa, mas se contradizer é fundamental também, né? Até para não ficar na mesma. Eu acho que também é meio isso, gente. Não, se quiserem fazer alguma pergunta, eu falei pra caramba já. Fiquem à vontade. Eu queria ver. Precisa do microfone para fazer pergunta? Precisa, porque está sendo gravado. Pergunta aí, gente. Já falei muito. Eu começo. Você falou no final que você não gosta de... Tá ligado. Você falou do controle, que você te interessa a situação de não ter controle do trabalho, né? E o trabalho acaba sendo essa grande circulação que ele tem, né, na cidade, essa repercussão, ou então essa mobilidade, né, esse adesivo que você fez, né, de você deitado no chão, essas várias significações e várias diálogos que se estabelecem em diferentes lugares e tal. E aí eu fico imaginando assim, como que você entende o registro disso, né? Eu entendo que a sua fala agora, por excelência, é um momento de realização dessa história toda. Mas como que você articula essas várias respostas e diálogos e intervenções como documento, né? Para além dessa fala sua agora, assim, se você pensa nisso, assim, numa questão mais talvez. Não, eu na verdade eu preciso organizar um pouco melhor isso, porque tudo que eu faço eu tenho registro, sabe? Acho que praticamente quase todos os dormindos que eu faço eu tenho registro. A coisa funciona um pouco assim. Essa linha de sal, eu tenho uma foto que é o registro e que vira o trabalho também. Além do trabalho lá de performance no dia, que era efêmero, que durou aquele dia, tal, blá, blá, eu tirei uma foto que meio que enxuga, que seca, quer dizer, o que eu achei do trabalho. Eu pego uma foto que resume o que era o trabalho, digamos assim. Porque o trabalho tem aquela feitura, tem o lance de eu ter levado o sal com skate, de eu ter conversado pela primeira vez, a polícia liberou a rua para mim, tipo, eu apertando a mão do guarda municipal, isso tudo para mim é o trabalho. O vídeo, quando foi apresentado lá na Caixa Econômica Federal lá do Rio, é um desdobramento do trabalho. Só que aí o trabalho que, digamos assim, que eu posso pegar e vender, eu separei uma foto, que eu falo, não, isso aqui é a linha, é uma parte do projeto até onde Marvin, até onde o Rio ia. Então eu separo uma foto. No caso... Isso pensando numa venda. Assim, os registros que eu tenho são esses que eu mostrei. Assim, eu não tenho muito... Eu seguramente devia ter mais apego até
a isso, eu acho. Assim, alguns amigos já falaram sobre isso comigo, mas eu, às vezes, não tenho uma boa foto de alguns trabalhos. Por exemplo, esse trabalho da pipa, tem várias fotos, mas não tem a foto que eu imaginei, entendeu? Então, eu nem ponho aqui, porque eu prefiro falar sobre ele enquanto eu não tenho essa foto que representa ele, sem eu precisar falar nada, quase isso, sabe? Essas histórias que eu conto, assim, que eu contei do ônibus incendiado e tal, essas histórias, para mim, elas são um desdobramento total do trabalho, sabe? Elas são, para mim, o que é o trabalho. E o que eu queria do trabalho era isso, era criar até esse desconforto de modo para a transporte ou para criar um desconforto, até um desconforto visual, porque o cara que passa lá todo dia para pegar um ônibus, assim, ele para lá todo dia, ele nem olha mais para a placa, né? Mas uma hora que o cara para e olha, pô, aquela placa está pegando fogo, quer dizer, vai... isso, por exemplo, isso vira uma peça, né? Quer dizer, é o trabalho. Mas aí a placa, quando eu disse, quando saiu no jornal, falaram que meu trabalho valia de, sei lá quanto, até 15 mil reais, sumiram todas as placas do que estavam na rua. Então, isso, eu tenho uma placa dessas, assim, dentro da galeria, por exemplo, que eu peguei antes que roubassem, eu roubei e botei na galeria, entendeu? Para estar lá um objeto. Mas isso não é o que mais me interessa, na verdade, assim, dentro desses trabalhos, assim, não é o meu foco, na verdade. Por isso que nesse caso, por isso que eu estava falando que estava me contradizendo, eu não tirei uma foto decente do trabalho, mas eu estou fazendo um trabalho agora que eu estou me forçando a ser meticuloso com a produção dele, assim, que é um desenho, sei lá, comprei uma folha grande de desenho, estou desenhando um riflezinho de cada vez, eu estou, quase parecendo um velhinho fazendo aquela coisa para mim, sabe? Mas o resultado daquilo, eu percebi assim... Quer dizer, eu percebi assim, eu fazendo aquela coisa meticulosa um por um, mesmo assim eu não sei como é que vai ficar no final. Porque eu estou usando uma pancada de cor diferente, eu não sei que relações eu vou ter, eu não sei como é que aquilo vai vibrar na minha cara. Mas eu estou tentando ser meticuloso ali, dentro desse trabalho, dentro do ateliê. Na rua, isso foge ao controle, na verdade, porque é isso, assim, o ônibus incendiado, por exemplo, quando eu estava colando o ônibus incendiado, uma das primeiras vezes, fui colar em Ipanema, na frente do hotel, aí, tipo, já veio aquele cara de segurança grandão e já olhou pra minha cara, qual é, meu irmão? Tá me esculachando aqui na minha área, bababá, aquele jeito, né, carioca de falar, e eu em pé, em cima da lata de lixo, lá, naquela situação, agarrado no poste, tentando não cair. Aí eu olhei pro cara e falei, pô, meu irmão, a parada é a seguinte, cara, estão tacando fogo nos ônibus, eu só tô falando isso. Falei sério com o cara, olhei pra dentro do olho do cara, aí o cara já mudou de postura, já olhou assim, então beleza. Aí já ficou tomando conta para ver se vinha alguém para mim, entendeu? Então, é muito louco isso, porque é um segundo é uma ideia que você tem que dar, entendeu? Então, é a mesma coisa, aquela galera lá, quando eu estava saindo de colar aquele ônibus ali, eu estava saindo com medo dali, por exemplo, sabe? Porque é uma coisa meio assim, eu não sei quem era aquela galera que estava no bar, depois o nego relacionava aquilo com, sei lá, com CV, com TC, com PPP, com caralho, não, e aquilo era simples, aquilo era, quero sinalizar que está pegando fogo no ônibus. Eu prezo esses registros, assim, eu tenho, por exemplo, da coluna. Essa coluna, eu estou devendo para o trabalho uma foto decente desse trabalho, dessa performance, sabe? Porque desde o começo eu imaginei, sabe? Eu imaginei, isso ia ser meu projeto, eu ia fazer ela na Rio Branco, vou subir no alto de um prédio, vou fazer com 24 pessoas, que é o número de vértebras que a gente tem, e vou contratar um fotógrafo, blá, 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 blá. Nunca fiz, ainda. Quer dizer, um dia desse eu vou fazer. Mas, e os meus trabalhos também, cara, tem um negócio do tempo, assim, essa linha do Sal Grosso eu fui fazer ano passado, mas eu estou pensando nesse trabalho, cara, pesquisando mapa antigo, vendo onde é que chegava, tentando encontrar as marcas na rua, sei lá, 6 anos no mínimo. Eu li esse texto do Lima Barreto, 6 anos atrás, entendeu? Então, eu tenho... É um ritmo meio esquisito. Primeiro, já é um ritmo esquisito do trabalho. Por exemplo, esse chocolate suíço. Eu tenho essas 2 fotos que eu acho que são as fotos do trabalho. Já falei com a Adri, já tenho 2 cópias dessas grandes. Se alguém se interessar, pode comprar, entendeu? Então, é um registro, é um objeto que eu tenho que, eu de alguma forma, às vezes, tenho que dar uma permeada nisso, sacou? Eu tenho que estar tanto na rua
Como assim, quando eu falei que vendeu aquele Procon do Pó pro Neville, que está do lado do negócio da Cosmococa, pô, eu acho isso o máximo, sabe? Porque tá, quer dizer, o Neville comprou também o Mortal, e ele botou no teto, em cima de uma mesa de sinuca. Entendeu? Eu pensei que era trabalho para botar na parede, certinho, o cara foi e botou no teto. Nem nisso eu tenho controle também, não quero ter, sei lá. Nesse rendido, por exemplo, na rua, essa coisa do cara passar e botar a mão na cabeça, sabe? Eu ter conseguido tirar aquela foto, aquele momento. Então, isso para mim é um registro importante, sabe? No Atrocidades Maravilhosas, no filme, tem muito disso. A gente está colando coisa na rua e vem gente conversar. Quando você está na rua, vem nego falar contigo na mesma hora, né? Tanto esse segurança quanto outro cara vem perguntar qual é desse fogo aí. No Como Sua Alma Vendo Minha Pele, no caso do mendigo, que veio perguntar para mim, eu amarelei, eu não consegui dar dinheiro para ele. Mas, na verdade, eu acho que, sendo quase simplista, isso vem um pouco do skate também. Quer dizer, o skate, quando tu dá um aéreo, meu irmão, ou tu volta em cima do skate, tu vai se machucar. E é meio isso, usando como metáfora possível isso. Assim, em skate, por exemplo, o skate. O skate tem vídeo de skate, entendeu? Mas se você pega e faz uma manobra sensacional e ninguém filma, ninguém faz nada, aquilo fica para você. Então, eu cresci com isso. Eu cresci com essa informação, que às vezes eu posso ter feito uma coisa sensacional que ninguém viu, sabe? O cubo, eu fico brincando, sacou? Eu não sei, se eu não tivesse feito esse vídeo, sei lá, eu nunca mais ia ver aquela escultura. É um desapego com aquela escultura, sei lá, que às vezes alguém ia querer pegar e vender aquela escultura. Eu não, eu queria atacar aquilo para o mar, queria que aquilo fosse embora de perto de mim, porque eu estava em crise com aquilo, na verdade. Então é meio que... Se eu entendi a pergunta, os registros são feitos... Hã? Eu queria entrar nessa... Fala. O microfone. É que o tom que eu fiz a pergunta, assim, não necessariamente estava dizendo que você falou muito sobre um registro mais formal e talvez uma circulação comercial. Uhum. Eu estava tentando me referir também a essa circulação, mas entendendo o trabalho como uma informação, assim. Uhum. Esse registro não necessariamente não certeza. necessariamente um registro formal, fotográfico, né? estetizado e circular como levar mercadoria, pra um mas como uma informação mesmo. Eu estou imaginando o texto pode ser uma instância documental, né? Um catálogo ou um vídeo, um site, né? Isso que eu perguntei nesse sentido, né? Como que se tinha alguma preocupação, ou então se de alguma maneira você se mobiliza para tentar articular todas essa sua fala agora realizada aqui, né? Todas as frentes, assim, enfim, né? de alguma maneira reunir realizar isso tudo num dossiê, né, digamos, né, para que isso não se perca e não fique... Ou então se você entende que, como você falou, você faz, é algo que você não tem controle, você se desprende, e é isso mesmo, e a sua fala é o que reúne tudo isso. Era nesse sentido, assim. Eu tô há uns 2 anos com a Bia Lemos tentando fazer um livro. E estou vendo a dificuldade que porque assim, no começo a gente fez uma entrevista que ficou muito, sei lá, ficou uma entrevista, vou botar entrevista no livro, sacou? Eu queria fazer um livro de artista, então a gente está brigando, na verdade, para mim é um aprendizado o tempo todo, assim, eu não sei direito, assim, eu tenho um apego, por exemplo, no negócio da pipa voada, lá no arpoador, tinha todo um aparato, tipo assim, tinha 5 câmeras, um cara, porra, um cabeçudo aí do cinema filmando. Ele que eu quero saber se ele fez ou não, se ele não pegou e botou lá e vendeu para propaganda do Rio. Mas tinha um cabeçudo lá filmando, tinha tipo 4 amigos meus fotógrafos profissionais. Eu falei, vamos lá no dia fotografar. Tinha um cara da Mais Soma que fez a matéria no dia fotografando também. Então cria-se um aparato geralmente grande. Esse negócio da linha de Sal Grosso também. Tinham 3 amigos meus fotografando, tinha o Beto Felício, que fez a foto que foi meio oficial para a galeria. Eu tenho esse negócio do cubo também, tinham 2 amigos filmando. Eu tenho um apego com isso. Eu tenho mais apego na hora de filmar do que mostrar. Eu quero mais ter aquilo como possibilidade, essa que você falou, disso não se perder, do que a necessidade de mostrar. Eu tenho, sei lá, tem umas 20 fitas em casa de trabalhos e que eu nunca editei, que eu não consegui nem ver direito. Entendeu?
assim, eu tenho esse apego de gravar e de ter esses materiais, mas assim, às vezes eu tenho que me desenvolver um tanto mais como artista para botar isso de uma forma nem legível, mas de uma forma tipo essa, de livro ou de um catálogo, ou esse trabalho da linha de Sal Grosso saiu no catálogo da mostra, então saiu uma foto muito bonita. Então, eu peguei aquela foto e uso ela como uma parte, como o trabalho mesmo, como assim, sendo o que é o trabalho, a síntese do trabalho. Como essa, em caso de assalto, eu não tenho uma imagem disso direita, sabe? O meu trabalho acaba sendo essas matérias, assim. Uma coisa que eu não mostrei, mas assim, o meu recorde de venda é um pano de chão com a cara do Bush. Eu vendi, aqui estava no Oi Futuro, olha lá. O gosto de Bush assinado pela Chile vai sucesso da mostra. Então, essas coisas são desdobramentos do meu trabalho. A única coisa que eu tenho do Bush é essa matéria, essa coisa, que saiu como se eu tivesse vendido vários. Eu tenho umas fotos, mas que não são muito boas. Mas o fato do meu trabalho sempre circular em mídia, por exemplo, aqui está o Dormindo também. Sai em mídia. Então, esse jeito da coisa circular é parte integrante completamente do trabalho, sabe? Tipo, mas eu acho engraçado como sempre sai arte cabeça, arte com utilidade, é o jeito que a mídia tem de decupar a coisa e tornar isso mais simples. Mas eu gosto muito porque, como eu disse, assim, eu acho interessante de ter saído num jornal, que nem o Extra, meia página falando de arte contemporânea, sabe? E eu acho legal de ter saído, até o fato de ter saído a foto de um amigo meu, sabe, como se fosse eu, acho isso tudo, acho relevante para o trabalho, porque na verdade a gente está botando a cara, né, na frente disso tudo, né? Então, se a gente não pegar e pelo menos não se proteger, digamos assim, para um próximo projeto meu, se quiser fazer alguma coisa, eu tenho toda essa bagagem para mostrar, olha só, isso aqui, não estou aqui na rua fazendo isso à toa, entendeu? Tem isso aqui, aí isso que dá dá uma segurança, né, para continuar fazendo. Um dado que me chamou a atenção, está funcionando isso aqui? Quando eu vi o trabalho do Sal Grosso, foi na Gentil Carioca também. E o que assim, me chamou muito a atenção, quer dizer, é que aquilo estava muito... que aquela imagem estava muito como uma informação, como um documento, na verdade, um documento de uma performance. Parece que, meio que indo ao encontro aí do que o Fernando falou, e aquilo me mobilizou muito, porque mais do que, não quero usar um termo, mas enfim, mais do que uma obra de arte, sabe assim, aquela fotografia maravilhosa, bonita, tal, era um registro. Você tinha um registro, quer dizer, tinha uma potência ali de um amor muito grande pela cidade, aquilo me mobilizou muito pelo sentido daquela ação que você fez, né? E tanto é que não, acho que ela é a grande responsável, talvez, por esse interesse sobre o seu trabalho, porque tinha ali ela sintetizava, por outro lado, uma relação muito afetuosa com a cidade, que você mantinha com a cidade. Mas me chamava a atenção que ela não se caracterizava como uma obra de arte no sentido anos 2000, nessa institucionalização tão forte dessas ações todas, né? E agora eu vejo, quer dizer, podendo ver mais o seu trabalho, primeiro, assim, me deixou um pouco confuso, essa é uma dúvida que eu queria tirar com você, quer dizer, você fez várias ações com o Sal Grosso. Primeira pergunta, parece que sim. Não? Não? Foi num lugar apenas. E no outro lugar eu usei o som. Tá, o som do mar batendo. Certo. E você tem um vídeo dessa... Do som? Não, um vídeo da ação do Sal Grosso. Da ação do Sal, tenho. E ele tem esse caráter... como é que fala? Tão direto quanto aquele de você colar os... Ou ele está editado, ou ele tem uma cara... Não, ele está editado. Ele tem mais uma cara de vídeo, registro de obra de arte, digamos assim.
já era um cara contratado pela Caixa Econômica Federal para fazer a parada. Aí, então, eu tenho, nesse trabalho, eu tenho fotos do Beto Felício, feitas pelo Beto Felício e tal, e tenho fotos feitas pelo Márcio Arqueiro, que é um parceiro meu assistente, trabalha comigo, volta e meia, e tenho fotos feitas por mim também. Tipo, eu acabei usando a foto do Felício como aquela foto que você viu lá Mas você tem, você pode ter uma sequência de fotos que documentam. Ela pode ser apresentada, esse dado da informação, né? Que você pode ter várias imagens. Eu tenho o processo todo de feitura da coisa. Tipo, até eu chegando lá com o carro, nego vendo eu carregar a tonelada de sal, e vendo eu cortando cada saco, eu tinha que cortar de um jeito, tinha esquecido o estilete, tinha que cortar com a pedra portuguesa, então todo esse processo está meio feito mesmo. Saí com a mão toda estourada, porque sal grosso estoura com a mão toda. Eu tenho até, acho que o caminho de eu indo comprar o sal. Eu levei uma filmadora e meio que era a gente ia parar lá não sei aonde, então fui eu com o cara da Kombi, então fui meio que filmando. Eu tenho um apego com isso, mas assim, na verdade... No caso do vídeo do Beto, porque foi uma amostra, era uma coisa meio institucional, na verdade, né? Porque era dentro da Caixa Econômica Federal um projeto chamado Projetos Improvados. E que, na verdade, o meu trabalho, do Ronald, a da Sueli Farria e do Jarbas, iam ser feitos na rua. O resto ia ocupar a galeria. E como o meu trabalho eu fiz no domingo, e a amostra ia abrir numa terça, se não me engano. Então, eu tive que fazer a foto, já tive que no dia seguinte já ir para o birô para imprimir e já nesse mesmo dia já mandar para o cara botar na moldura para poder estar presente. Não, minto, não botei em moldura não, eu colei na parede a foto. Tanto que o Ronald roubou depois da foto. E uma dúvida que me veio também, que eu achei um trabalho muito bacana, entre outros, é claro, tem aquele mapa do Rio com fogo. E você depois falou que você estuda muito mapa. Você tem outros trabalhos em que você usa o mapa? Quando você viu na Gentil, foi naquele projeto do Escovino? Acho que foi. Então, foi. Do lado tinha um outro mapa. Tinha um mapa da cidade do Rio, entendeu? Essa imagem me ficou muito... Tinha... Mas aí não era esse mapa. Era um mapa da região lá. Era o mesmo mapa, só que eu peguei um pedaço dele, ampliei um pedaço dele e fui com um carimbinho de mar, com aqueles... um desenho de mar mesmo, e fui tapando no mapa até onde o mar chegava mesmo. Então, comendo o mapa até onde o mar chegava. O mapa é um negócio que me interessa pra caramba, cara, sempre, assim. Isso já é desde moleque mesmo. Aí, antes de pensar em qualquer coisa de arte, aquilo... Eu acho tão incrível ver como parece, assim, como veia parece rua, como artérias parecem grandes avenidas, como o nosso sistema excretor parece a Conlurb, entendeu? Parece eu acho que tudo é muito, muito impregnado, entendeu? Então, eu fui fazer arquitetura porque em 1990 eu era da Lifestyle, uma empresa de skate aqui de São Paulo. Eu era o único carioca patrocinado pela Lifestyle. Então, eu tive um dia aqui, 1990, aquela Copa lá do Lazzaroni, que eu não ligava para futebol naquela época, e não dava para ligar para o Lazzaroni. Eu fui andar de skate no meio da rua aqui, na Avenida Paulista, numa hora de jogo de Copa, com um stop do skate da época. E um grande amigo meu, André Betlin, já tinha entrado para arquitetura. E eu, influenciado por isso, eu fui fazer arquitetura porque eu achava que ia construir prédios sensacionais, com mini rampas na frente, ia ser tudo liso, show pedra portuguesa, nunca mais ia ter uma pedra portuguesa se fosse a cidade que eu projetasse. E eu sempre pensei muito na cidade porque eu sempre tive um outro... O fato de andar de skate, todo mundo anda pela rua. Anda na calçada. O skatista anda na rua. Todo mundo vê um corrimão ou uma calçada ou uma escada de uma forma. O skatista vê diferente, entendeu? Vê como uma possibilidade de diversão. Alguém que está vendo um corrimão vai segurar o corrimão e descer. O skatista vai passar por cima daquele negócio, entendeu? Vai pular aquele negócio, vai cair em cima, rolar, que já aconteceu comigo. E isso tudo... Eu acho que isso tudo eu vou jogando para dentro, né, Cazê?
com o tempo todo, e vou manipulando, quer dizer, esse conhecimento todo da cidade, estava falando do mapa, então. Quando eu, chegando em Buenos Aires, pela segunda vez que eu estava visitando, e depois de ter estudado o mapa, para não me perder, porque a primeira vez que eu fiquei em Avejaneira, que é do lado, é um lugar... É geralmente assim, quando eu vou para a Holanda, eu fico em Belmer, que é o lado... vou para Amsterdã e fico em Belmer, que é a parte roots da parada, que é o bairro negro. Só falo um papeamento. Eu vou para Buenos Aires, não, vou ficar na Recoleta? Não, vou ficar lá em Avejaneira, que já é do lado da municipalidade. Então, aquilo dali tudo, foi para eu ficar me ligando no mapa. Então, eu decorei quase o mapa de Buenos Aires. Então, outra vez, quando eu estava chegando lá, que o avião sacudiu pra cacete, a gente ficou, sei lá, umas 2 horas esperando para pousar, e o avião dando volta em cima de Buenos Aires, aquela porcaria. Eu olhava o mapa e falava, caraca, estou vendo o mapa de Buenos Aires aqui, entendeu? Então, vi aquele organismo. Eu acho a cidade, eu sou fanático por cidade, assim, eu sou cria de uma cidade gigante, que é o Rio de Janeiro. A vida inteira eu tive na rua, tive muita liberdade, que eu ainda peguei uma geração meio hiato, né? Antes de computador, sabe? Antes de videogames, essas coisas. Então eu brincava na rua mesmo, brincava com a galera que estava na rua, emprestei minha bicicleta para um amigo, andar, nunca mais vi a bicicleta, e aquela coisa de perder do moleque da Tijuca mesmo, entendeu? Que se relacionava ali com a playboyzada, entre aspas, ali, e com as informações que vinham da favela, do morro, através da minha mãe, através dessas coisas. Então, essa coisa do morro tá fechado para mim, sabe? Até hoje, esse objeto, a cancela, eu vou fazer um próximo trabalho com a cancela, porque isso me marcou. Eu lembro disso até hoje, entendeu? Então, eu sou um apaixonado pela cidade, assim, muito pelo Rio de Janeiro mesmo. Quando eu venho a São Paulo, eu fico impressionadaço com São Paulo, como assim, esse pouso ali, aquele pouso ali que tu vai falando, oi, minha tia, prepara aí, essa coisa, sabe, você lamber a cidade e tá ali, sabe, tu sair, quando você vê a cidade de fora, aquilo me parece um organismo vivo e acabou, não tem outro, para mim não tem outra definição para a cidade, entendeu? E que continua mudando, que continua crescendo, que continua com novas demandas que a gente vai ter que se adaptar para fazer, que precisa de carinho para caramba, entendeu? Que precisa, eu acho que quem mora numa cidade, acho que o quanto mais a gente puder acarinhar esse povo é melhor, entendeu? Essa coisa do proibido ser cadeirante é quase bandeira mesmo, entendeu? Fala, gente, é sacanagem isso, entendeu? Você ganha dinheiro pra caramba com ônibus aí, R$3 a porcaria da passagem, não vai dar condição pro cara subir dando ônibus, entendeu? E o pior é que tudo que a gente exporta essa porcaria, que lá no Equador, essa Caio, que vendeu tudo quanto é ônibus pro Equador. Tu chega lá, os ônibus caindo aos pedaços, não tinha nenhum adaptado. Sacou? Em Quito, em Guayaquil, todo esse Caio. E aí, o que acontece? Para eles, não tem peça de reposição. Então, os ônibus estão destruídos no Equador. A gente exporta essa porcaria, tá entendendo? Então, quer dizer, eu não tenho, quando eu falo de violência é porque eu não tenho do que falar, que é isso mesmo, aquilo, me oprime mesmo, já tive amigo morto, então, se eu não fizesse isso, eu ia ficar berrando na frente dos outros, entendeu? Eu ia ficar, porque eu tenho uma raiva muito grande disso, sabe? Raiva mesmo, eu acho que é uma vergonha total a gente ter o que a gente tem como um país, sendo quase panfletário mesmo aqui, mas é uma vergonha a gente ter o que a gente tem de riqueza, não só em arte, porque a gente é uma potência em arte hoje em dia, no mundo, tá todo mundo de olho no Rio, no Brasil, em São Paulo, na arte de Recife, tá todo mundo de olho, sabe? E a gente se tratar tão mal, mesmo os artistas, sacou? Eu não estou falando nem de quem está na rua, né? Trata mal, assim. Você vê não vou nem falar em nome não de empresa, mas você vê instituições bancárias, sacou? Multimilionárias, que são as coisas que mais têm lucro, né? Acho que no mundo, acho que não tem um banco no mundo, acho que os bancos brasileiros são os que mais têm lucro, e você vai ver uma instituição qualquer dessas aí vai fazer um prêmio para o artista que quer usar a imagem do artista, não quer pagar para o labora, quer pagar viagem. Meu irmão, para viajar eu fico lá em casa, tranquilo, para ficar viajando,
fico lá, entendeu? Cara, o ascensorista ganha, todo mundo ganha, e o artista não ganha, entendeu? Volta e meia isso acontece. A não sei quando tem algum nome, alguma coisa assim, que aí você está galgando aí, garimpando aí durante anos e anos, as pessoas começam a respeitar um pouco mais, mas geralmente parece que você não trabalha, né? Parece que você está, você tá o menininho que está colando fogo nos ônibus, assim, é tipo isso, é o jeito que... Então, disso eu tenho raiva. A cidade... Essa história, a cidade repete o homem, era meio isso quando eu botei o título da coisa. Porque é isso, para mim a cidade repete o corpo humano. A gente assim, a cidade é um invólucro. Não sei porque que a gente tem tanto ângulo reto, né? Porque é um invólucro do corpo humano. Para mim é o... E devia ser mais mãe, né? Devia ser mais aconchegante a cidade, porque ela não é, cara. E, na verdade, eu queria ter feito urbanismo, mas eu tinha 17 anos quando eu fui fazer arquitetura, então todo mundo falava que era a mãe das artes. Você chega lá, ela é prima irmã da engenharia, daquela que a primeira trepada ligou para ela, tem! Então não dá, não tive condição, assim, porque é uma braba, né? Mas é isso. Acho que o trabalho eu tento falar da cidade. Tudo bem? Acho que estão querendo fechar agora o... Não sei se você quer mostrar mais algum trabalho. Não, eu estou tranquilão. Já falei. Bom, então só agradecer você ter vindo, falado conosco, foi muito, eu que agradeço, muito bacana. Foi ótimo. Bacana mesmo. Muito obrigado. Maneiro, valeu, cara.